Olá, 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 eu sou Lucas Santos e estamos de volta com o meu, o seu, o nosso, de cara comigo, Lucas Santos, nesta noite de segunda-feira. Eita, segunda-feira. Chegamos 2025, chegamos janeiro, chegamos nesse dia que tanto esperávamos, né? Eita, Jesus! 2024 passou numa rapidez para alguns, para outros não. Eu acho que fiquei no meio termo. Mas 2025 chegou aí também. Já estamos já quase no meio do mês. Incrível. O tempo não está passando não. Está voando, 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 voando. É incrível como isso está acontecendo. Pelo menos para mim, eu acredito, né? Já são o quê? Já são 6. Ontem nós estávamos de Réveillon. Hoje já é 6 de janeiro. O tempo não passa, o tempo voa, né? Incrível. Primeiramente, eu quero me solidarizar com a família da Idilma, com a família da professora Vânia Angélica, né? Tivemos hoje 2 perdas irreparáveis em nossa cidade. A cidade hoje amanheceu chocada, né? Magal e Dona Ninha nos deixaram. Estamos vivendo tempos difíceis na questão saúde, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, né? Essas doenças cada vez mais severas, infelizmente, está ceifando a vida de muita gente. Então, me solidarizei. Eita, quase não saiu a palavra. Né? Com a família de Dona Ninha, com a família também de Vânia Angélica. Mas, vindo para cá, hoje tem um convidado especial. Eu disse assim, convidado, Lucas, né? Lucas, faça assim um resumo da sua biografia. Ele mandou 5 páginas. O cara tem conteúdo, Se você quer alguém que tem conteúdo, vos apresento daqui a pouquinho. Quero chamar com muita alegria, uma salva de palmas, Lucas Fontes Lima, ele que é bacharel em serviço social, ele é voluntário, educador voluntário do escoteiro aqui de Sergipe, do grupo de escoteiro aqui de Sergipe, 27º grupo de escoteiro de Sergipe. Ele que é presidente também municipal do diretório do PT aqui de nossa cidade. Então, chega pra cá, Lucas! Uma salva de palmas. E aí, meu filho, seja bem-vindo. Fique à vontade. A casa é simples, mas é nossa. Simples nada. Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui. Parabéns. Parabéns pelo programa. Para onde que eu olho? Qual é a sua aqui? Tá para ele? Não, tá de cá. Isso, tá de cá. Dizer que é uma honra estar aqui. Parabenizar você pelo sucesso do seu programa. Obrigado. 2024 foi um dos destaques de Areia Branca. Você sempre é uma pessoa muito ativa, muito comunicativa em diversos segmentos na nossa cidade. E é uma honra estar aqui nesse lugar que já sentou tanta gente ilustre, tanta gente importante. Verdade. Eu que agradeço. Agradeço por ter aceito o convite. Eu acredito que a minha vontade com o podcast, com essas ideias de entrevistar as pessoas, é de fazer com que a cidade, as pessoas possam falar um pouco mais de si, um pouco mais da história da nossa cidade, né? Quantas coisas a gente acabou descobrindo aqui através da entrevista com alguém, pessoal que tem mais experiência, não antigo, né? Só não é antigo, mas pessoas que têm mais experiência, que vê um pouco mais, que soube um pouco mais da história da nossa cidade. E que, se não tivesse passado, muitas das vezes poderia até passar despercebido. Eu acredito que vai mudar muita coisa, né, positivamente, então, bola para frente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Lucas Fontes Lima. Lucas Fontes tem Areia Branca, tem vários Lucas em Areia Branca, né? Fontes tem 2. Tem 2. Aí as pessoas, Lucas Fontes, aí já pensa que é outro Lucas da pizzaria. Aí eu fui divulgar ontem, eu fui divulgar a pizzaria, o De Lucas, né? Aí botei no meu status. Aí o povo chega e diz: Ô, Cheiro, botar uma pizzaria agora também? Eu falei assim, não, rapaz, não é meu não, você é doido.
Mas é assim mesmo. Bola pra frente e vamos que vamos. Lucas, quem é Lucas? Lucas por Lucas. Lucas por Cara, Lucas. eu acho que eu sou um eterno aprendiz. Eu estou sempre em busca Sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu nunca fui de seguir um caminho só e me conformar com ele. Então, eu estou com 47 anos, mas acho que tem uma bagagem aí de quase 80, porque eu já fiz tanta coisa, já fui para tanto lugar. Mas eu sou um cara simples, muito... Pelo menos, sou suspeito para falar, mas eu sou humilde, sou modesto, moro praticamente a vida inteira no mesmo endereço em Areia Branca, sou casado há 15 anos, pai de 3 filhos, uma que não é biológica, mas que eu tenho o mesmo carinho e amor que eu tenho pelos biológicos, um pequenininho, mais novo, que completa 8 anos amanhã, o Arthur Benjamin. Beijo, Arthur. E sou uma pessoa que sou filho de areiabranquenses e que estou erradicado aqui há 15 anos. 15 anos já. Me apaixonei por Areia Branca, não quero sair daqui nunca mais. Quero morrer aqui e ser enterrado Muito bem. aqui. Mas você é natural de... Aracaju. De Aracaju mesmo, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Lucas, primeiro a gente vai falar sobre vários temas. Eu acredito que, como você traz uma bagagem bacana, dá para a gente mergulhar em vários temas, discutir um pouco mais. Você que está assistindo em casa, pode mandar suas perguntas para o Lucas. Primeiro vamos falar um pouco sobre o escotismo, que fala, não é isso? O escotismo, né? Talvez você não saiba, assim como eu, sobre muitas coisas sobre o escotismo, mas hoje é o dia de você tirar suas dúvidas. Tá vendo que ele tá aí trajado aí de escoteiro? Lucas, o que é o escotismo e o que é o escotismo aqui em Areia Branca? O movimento escoteiro é um movimento educativo. Ele surgiu na Inglaterra no século passado, ele já tem mais de 100 anos, presente no Brasil desde 1920, e é bastante tempo, né? Ele foi trazido por marinheiros brasileiros que foram à Inglaterra e chegaram ao Brasil, viram a ideia lá. O fundador é um general inglês, de nome um pouquinho complicado, Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ele era um general, ele carrega alguns títulos de honra e de mérito no exército inglês, e ele pede licença do exército para cuidar da educação de jovens, porque ele percebeu que na Inglaterra, daquela época, os jovens estavam se marginalizando e tendo muito tempo ocioso. Para combater esse tempo ocioso e essa mente vazia, esse tempo ocioso, ele começou a criar um programa e testar esse programa com jovens que ele conhecia, filhos de militares amigos dele. Levou eles para um acampamento na ilha de Broncy e realizou um experimento. Deu super certo, e aí ele funda as bases do movimento escoteiro, que, como eu disse antes, é um movimento educativo. Só que, diferentemente da educação formal, o movimento escoteiro ele é informal. A gente vai ensinar coisas úteis para a vida sem que o menino perceba que está numa escola. Ele acha que está se divertindo. É uma educação ao ar lúdica, livre. Né? Ele vai, por exemplo, aprender a se orientar, fazer primeiro socorro, saber como agir no caso de um coleguinha se afogou, um coleguinha se cortou, um coleguinha sofreu uma fratura, ele sofreu um acidente e se perdeu numa mata, ele vai saber se orientar, vai saber acender uma fogueira, ele vai saber sinalizar, ele vai aprender a preparar um alimento, costurar uma roupa, ele vai ser um sobrevivencialista. Então, o escotismo ele é útil para a sociedade enquanto movimento educativo, mas sem essa cara de educação. Tem uma não sei se é essa palavra, mas tem uma aproximação com o exército, com essa coisa assim, pela forma de sobreviver, mais ou menos, ou não tem nada a ver com isso? Hoje, no escotismo de hoje, não, porque o movimento escoteiro ele é rico por isso, ele se adaptou à sociedade atual. Mas quando eu era criança, nos anos 80, o movimento escoteiro era muito enraizado ao militarismo, por ter sido fundado por um ex-militar, tinha essa coisa do uniforme, da marcha, da hierarquia. Hoje em dia é muito mais importante que o menino seja útil à sociedade, que ele saiba ser generoso, que ele saiba ser prestativo, do que ele saiba que ele tem um uniforme cheio de distintivos e estrelas. Então, o escotismo ele se afastou muito disso da área militar, nos anos 90, com a evolução da educação,
para que a gente perceba que os meninos não são soldados, né? Eles não são militarizados. A gente usa o uniforme apenas por uma questão de padrão, de fundação, de origem, e também como forma de reconhecer, porque toda vez que o menino conquista uma habilidade nova, que ele descobre uma aptidão nova, ele é premiado, ele recebe ali uma gratificação em forma de distintivo, que vai estimulá-lo a continuar a crescer. Interessante, interessante. Porque, assim, quando eu via o pessoal dos escoteiros, geralmente eu via, quando eu morava em Aracaju, na questão do desfile, aí o pessoal se apresenta, né, todas aquelas apresentações, ou alguma coisa assim, em algum evento que tinha. E eu sempre ligava muito a essa questão militar. Não sei se é por causa da roupa verde também, sim. já tem essa questão. Já mudou bastante. Já mudou, né? E também pelo aquele negócio, aí tem a marcha, não sei o quê, aquela... Aí tudo isso aí eu ligava muito, eu até imaginava, eu pensava antes, que era um movimento militar, tipo, como se fosse uma pré-escola para ir para a escola militar, você passava pelo escoteiro, precisava frequentar esse tipo de escola, esse tipo de ambiente, para você ir para uma escola militar, uma escola, alguma coisa nesse sentido. É o que eu pensava antigamente, mas... Os meus pais também pensavam assim, meu pai me colocou com esse intuito, né? Eu, inclusive, servi o Exército, passei alguns anos lá, depois ainda tentei a polícia, não me adaptei, acabei saindo depois, mas o escotismo me preparou muito para essa vida militar, né? Porque enquanto os outros que nunca tinham tido experiência com mata, com acampar, construir um abrigo, estavam aprendendo, eu já sabia de infância. Então tinha essa visão. Os pais colocavam as crianças para que eles tivessem uma carreira militar, para que eles pudessem ser mais viris. Mas hoje em dia eu posso tranquilizar os pais e dizer que não é isso. Esse não é o nosso objetivo, não é o nosso método e não é o nosso programa. A gente prefere que o jovem seja útil, que ele tenha valores, que ele, por exemplo, consiga respeitar os pais, ser bom aluno, ser útil à comunidade que ele faz parte, descobrir uma aptidão para a vida trabalho e etc. Bom. Interessante, né? Como a gente... Tá vendo o que eu disse? Que aqui é para você tirar dúvidas, eu estou tirando as minhas, né? Aproveitar a oportunidade. Então, mas aí tem essa... Hoje, aqui em Areia Branca, existe um grupo de escoteiros. Existe. Nós fundamos o Voluntários da Pátria como a alcunha de 27º, que era o 27º grupo a ser fundado no Estado, porque tem uma numeração, né? Cada grupo possui uma numeração. Hoje, Sergipe tem muitos poucos grupos escoteiros. Aracaju, por exemplo, que era o auge, hoje só tem 5 grupos funcionando de forma legal, porque existem muitos grupos na clandestinidade. Porque como é uma organização nacional, requer recursos, né? Por exemplo, a gente precisa ter autorização da direção nacional para funcionar. Então, existe um registro anual. E tudo é patenteado. Esse uniforme, por exemplo, ele tem uma patente, a gente compra ele pronto, às vezes pode comprar até sob medida, mas tem que comprar da loja oficial dos escoteiros. E isso acaba, infelizmente, encarecendo um pouco o movimento. Então, um movimento que deveria ser para todos, ele acaba sendo excludente em algumas questões que são financeiras, porque o grupo não consegue funcionar se ele não tiver recursos. Então, quando a gente funda o Grupo Escoteiro em Areia Branca, a gente tinha a proposta de ser um grupo popular. Então, por exemplo, se você for colocar seu filho num Grupo Escoteiro em Aracaju, você vai pagar uma mensalidade de 100, 150, um mais popular, 70, 50 reais. Aqui em Areia Branca, nós sempre cobramos, da fundação até hoje, 5 reais. Mesmo assim, a gente tem uma faixa de isentos enorme. No auge, a gente chegou a ter mais de 100 pessoas no Grupo Escoteiro. Mas, por essas questões, a gente foi perdendo, foi evadindo. O escotismo já compete hoje com McDonald's, com shoppings, com internet, com WhatsApp. Internet, principalmente, que é pior, eu acho. Então, isso ocupa muito a cabeça do jovem e, infelizmente, ocupa com coisas nem sempre saudáveis, né? Embora a internet seja um oceano, e eu não sou contra a tecnologia, é um oceano de coisas boas e também ruins. E, infelizmente, se você não tem orientação, você se inclina para as ruins. Verdade. Então, quando a gente funda o grupo aqui em Areia Branca, a gente teve um grande boom, uma grande explosão, e, graças a Deus, isso é cíclico, né? Por exemplo, hoje eu tenho meninos que foram meus lobinhos, que é a faixa etária que a gente chama de 6 anos e meio até 10, eles são lobinhos, e os lobinhos eles vão aprender a socializar, a construir grupo, a dobrar um lençol, a ajudar a mãe a lavar o prato, tirar o prato da mesa quando acaba de comer, ser bom aluno na escola, dar bom exemplo para os coleguinhas, ouvir os mais velhos, prestar atenção. Então, hoje eu tenho lobinhos
que foram lobinhos na época da fundação, 2017, 2018, 2019, que hoje já são adultos, né? Para você ter uma ideia. E o grupo, hoje, ele entrou num recesso. A gente entrou em recesso no ano passado e a gente só pretende voltar quando a gente conseguir ter um número de adultos voluntários suficiente. E aqui eu faço um convite para quem está assistindo, que é adulto. Aproveita. Ser escoteiro é um estilo de vida. Não é vestir um uniforme. Eu sempre digo isso aos meninos. Não é um distintivo que você ostenta. Tudo isso faz parte de uma trajetória, mas é um comportamento. Ser escoteiro é uma atitude. Então, o que um adulto hoje precisa para ser um escoteiro? Ele precisa ser um voluntário. Ele precisa ser uma pessoa que quer construir uma manhã melhor, que quer ajudar os jovens. Então, se ele tem tempo disponível e decide dedicar esse tempo livre como voluntário, ele pode ser um escotista. Ou na área de dirigente, ou na área de educador, que vai trabalhar diretamente com jovens. Porém, como eu disse, o escotismo é para todos, porém nem todos são para o escotismo. O que acontece muito? Hoje eu sou o único adulto no grupo escoteiro. E como único adulto, eu preciso restringir as atividades. Eu não tenho condições, por exemplo, de ter uma tropa de escoteiros muito grandes, com escoteiras, meninas, que eu vou precisar de uma adulta mulher, né, na hora de uma atividade externa, de um acampamento, que envolva passar a noite, que envolva dormir em barraca, eu vou precisar que tenha mulheres adultas. Essa pessoa precisa ser uma pessoa de boa índole, precisa ser uma pessoa benquista na sociedade, precisa ser uma pessoa estruturada. Toda vez que um adulto adentra no escotismo, ele vai fazer um curso preparatório. São 3 níveis de preparação: preliminar, básico e avançado. Depois que você passa pelo preliminar, você está apto para trabalhar com jovens. Então, não é uma coisa à toa que eu vou escolher Qualquer aleatoriamente e vai. levar e vai, não. Então, essa pessoa precisa passar por vários Até porque crivos. é a vida das outras pessoas que está em jogo, É um né? filho, né? É É filho o nosso dos tesouro. outros, é verdade, Como é que eu vou entregar o maior tesouro da minha vida na mão de um adulto estranho? É verdade. E diante de tantas coisas que a gente vê hoje no mundo, de abuso, de exploração, Verdade. então, de violência, a gente precisa ter essa preocupação. Então, por que o escotismo não é para todos? Porque precisa ser uma pessoa que seja adulta, que tenha tempo disponível, que seja voluntário, que tenha boa índole, que seja benquista, que seja... Realmente, né? Não é para todos. E que tenha compromisso, mesmo. né? Que tenha compromisso, porque não é uma coisa que É você diz assim, né? esse sábado eu vou, mas no outro eu vou sair com a minha namorada tomar cerveja, eu vou pro futebol, eu vou... Sabe, não dá. Se as reuniões são sábados à tarde, nós precisamos de você todo sábado à tarde. Então, por isso a gente entrou num sábado. Uma certa uma responsabilidade e compromisso que é, digamos assim, para sempre, assim, enquanto estiver ali, tem que haver esse compromisso, essa responsabilidade, porque é a sua vida, é a vida das pessoas que foram confiadas a você. Realmente não é para qualquer pessoa mesmo. E é por isso que o grupo está parado, né? A gente quer voltar agora em 2025, mas a gente precisa de adultos. Porque os meninos não entendem, né? Ah, chefe, dá para fazer, só o senhor e a gente vai. Eles ficam super empolgados, querem. Isso é. Mas eu preciso ter essa responsabilidade de captar novos adultos responsáveis para que a gente possa desenvolver o escotismo em todas as suas faixas etárias, né? A gente trabalha do jovem de 6 anos e meio, que é a faixa etária que ele já está alfabetizado para poder ensinar as coisas, até os 21 anos. Então, dos 6,5 aos 10 é lobinho, dos 10 aos 14 é escoteiro, dos 15 aos 17 é sênior, dos 18 aos 21 é pioneiro. E cada faixa etária dessa tem objetivos específicos a serem conquistados, né? Porque é de acordo com a área de desenvolvimento daquela faixa etária que você está vivendo. Esse negócio não é tão simples assim, não, viu? A gente pode achar que é uma brincadeirazinha. Não, é um negócio sério, é sério. Até uma brincadeira lúdica ali à toa tem um sentido, tem alguma coisa para ensinar, eles estão aprendendo alguma coisa. Interessante mesmo. É por isso que infelizmente, devido a toda essa responsabilidade necessária, né? Diga-se de passagem, a responsabilidade necessária, que às vezes as pessoas não querem assumir a responsabilidade, né? De ter o compromisso de todos os sábados, de se responsabilizar, de ir, de ter que fazer isso, fazer aquilo outro, tudo mais. Acaba que acredito que hoje em dia, nós estamos vivendo uma sociedade onde responsabilidade é uma coisa que todo mundo quer fugir. Ninguém quer ter mais responsabilidade das quando coisas. Alguém está falando aí muito da escala 6x1, né? Quando alguém tem um tempo livre, alguma coisa assim, o que você quer? Descansar. Então, quando chega no final de semana, num feriadão,
escoteiros estão em atividade. Eles vão acampar, a gente está em reunião e o pessoal não quer. Vai querer descansar, né? Infelizmente tem isso. Agora, eu posso garantir que é uma gratificação muito grande, né? Eu, quando encontro alguém que foi meu escoteiro, que hoje é um advogado, um médico, que vem me abraçar e às vezes eu demoro um pouquinho assim, coisa de velho, né? Para reconhecer. Sei bem como é isso. É muito gratificante. E eu sei que eu estou fazendo a minha parte para construir um mundo melhor, porque o mundo melhor começa em nós mesmos, né? Com certeza. Eu preciso fazer a minha parte. Todo mundo tem que dar o seu passo. É. Não adianta esperar que o outro dê. Você tem que dar o seu. Mas é interessante, Lucas, é muito interessante. Eu via antes, vocês ficavam ali junto com o pessoal lá da igreja, né? Ou não? Mas assim, como é que eu posso dizer? Como se a sede fosse a sede de vocês, aqui em Areia Branca, era mais com o pessoal. Eu lembro que tinha Ira, tinha o pessoal Iracelis, né? Isso também participava também dos escoteiros? Ou estou enganado? Não, você está confundindo. Estou confundindo, né? Eu vou explicar. Eles são desbravadores. Ah, tá. Que é um movimento muito parecido com o nosso. Então, é isso. Muito bom, inclusive, recomendo. Ah, tá. Então não é a mesma coisa. Não. O escotismo, ele é mais antigo, né? Tá Ele é o primeiro movimento, hoje ele é o maior movimento de jovens do mundo, o maior movimento educativo de jovens do mundo. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas são escoteiras hoje no mundo. Só no Brasil, os últimos dados são de 80 milhões de escoteiros. Caramba. Não, desculpe, 80 mil. 80 mil. 80 mil, desculpe. 80 mil no Brasil e 2 milhões no mundo. Mesmo assim, é muita gente. É muita gente. E são índices que crescem a cada ano. Então, o escotismo ele tem uma característica muito diferente dos outros movimentos que são dissidentes, né? E aí a gente tem os bandeirantes, tem os desbravadores, tem os movimentos que são parecem com o próximos, escotismo. São ideia, próximos, né? Da ideia. Porque a característica principal do escotismo é que nós temos objetivo, método e programa, e nem sempre esses outros movimentos têm objetivo, método e programa educativo, e que nós não somos religiosos. Então, por exemplo, você pode ser evangélico, sim. você pode ser católico, você pode ser ateu, você pode ser sim. matriz africana. A gente vai respeitar a sua religião, e inclusive isso vai ser preceitos para que você cresça e conquiste distintivos, que você siga os preceitos da sua fé, da fé da sua família. Então a gente respeita a todos. Tá já para alguns movimentos desses, você precisa fazer parte daquela religião. Interessante. Então, eu achava... reparei, tá vendo como é as coisas... Não, mas a gente somos irmãos. Eu gosto muito do pessoal dos desbravadores daqui. Porque eu achava... Já acampamos juntos, inclusive. Sim. Eu achava que era o mesmo grupo. Não, o pessoal confunde pelo lenço, né? Escoteiros usam lenço, desbravadores usam lenço. Também usam lenço. Aí eu ficava pensando que era a mesma coisa. Por isso que eu falei que a sede era na igreja, né? Que é lá do pessoal adventista. Do adventista, né? Aí por isso que eu disse que era isso. Mas não, então não é grupos diferentes. Iraceli e Edson, que são adventistas, são meus amigos. Gosto muito deles. E já acampamos juntos com os desbravadores daqui de Areia Branca na época de Luciano. Sim, Luciano. E somos movimentos irmãos. Os princípios são os mesmos. Eles querem fazer com que os jovens sejam pessoas melhores. Nós também. A única diferença é que a gente não é religioso. Interessante. Talvez se você não quis entrar nos escoteiros achando que nem eu achava que era por causa que é da igreja, não seja um motivo esse, mas porque eu não quero que é da igreja, não sei o quê. É família de outro e tal. Aí a oportunidade de você conhecer os escoteiros é essa. Os escoteiros não têm denominação religiosa. É civis, não é isso? Sim. Civis. Então, aproveita. Vamos aproveitar. É uma oportunidade boa, vocês pais. E traz os pais, Os né? pais, justamente. Eu vou dar um pretexto aqui, ó. Eu sou pai de 3, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes e um que faz 8 anos amanhã. Todo filho adolescente, e nós fomos adolescentes, quando ele está de patota, ele quer estar longe dos pais. Às vezes tem vergonha das ideias, das conversas, das piadas dos pais, né? Dos pensamentos, das ideias dos pais. Então ele quer estar na patota dele. No escotismo é diferente. Quando um pai é escoteiro, a patota dos filhos é a patota dos pais. Então é um ótimo pretexto para acompanhar essa fase tão complicada que é a adolescência. Que ele fica rebelde, às vezes sem causa, e quer se autoafirmar e demonstrar autonomia. E você tem a oportunidade de fazer parte da patota dele, acampar com ele, andar com ele. É um ótimo pretexto. Os meus filhos todos são escoteiros
e isso é maravilhoso. Isso é bom. Aí, tá vendo, pais, mães, vocês que estão tendo aí, pensando como fazer, com dificuldade para educar os seus filhos, aproveita. Vem ser escotista, né? Vem ser escotista. Vem ser chefe escoteiro e ainda... Aí ajuda, participa, ajuda o movimento e ajuda ainda os seus filhos, né? De forma velada, sem que eles saibam, mas você está ali só manuseando a situação. O relacionamento a só favor. progride, viu? Só melhor. Justamente. Uma oportunidade. Tá vendo, pais, mães? Vamos lá. Aqui em Areia Branca, o movimento tem quantos anos? O movimento escoteiro? Sim. Veja, já existia um grupo escoteiro aqui antes do meu. Na época eu morava em Aracaju e ajudei a fundar um grupo aqui chamado São João Batista, que funcionava dentro da paróquia. Quando eu trouxe esse outro grupo em 2017, esse São João Batista tinha fechado. As pessoas vão crescendo, vão perdendo interesse. E o movimento, como eu disse antes, é cíclico, né? Então, não adianta se preocupar com a questão do jovem, porque o menino que era lobinho ontem e hoje já está com 15 anos e tem vergonha de usar o lenço e o uniforme, não quer ser mais, não se preocupe não, vai encher. Se a gente for fazer uma palestra numa escola hoje, amanhã está cheio de escoteiro. A nossa dificuldade é adultos. Adultos. Verdade. Então, o movimento em Areia Branca, ele tem esse tempo de 2017 para cá com o meu, com Voluntários da Pátria, mas já existia uma época antes com o São João Batista, que funcionou dentro da paróquia. Uma coisa que eu fui um pouquinho contra, porque eu acho que restringe muito, né? Imagina uma criança de uma família evangélica querer justamente ele acha que faz parte. Justamente, né? E vice-versa. Quando eu vim fundar aqui em 2017, a gente não tinha sede e o pastor Jailton da Igreja Batista ofereceu a sede da igreja para ser lá. Mas eu pensei automaticamente, se eu colocar lá, quem for católico vai achar que é um movimento evangélico. Então, a gente teve essa preocupação. Então, nós funcionamos primeiro, em 2017, no José Romão, até 2019, nós passamos a funcionar ali onde era o antigo PET, a antiga creche, onde é o serviço, né? Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Isso mesmo. E depois, por último, agora, nos últimos anos, nós passamos a funcionar no Pedro Diniz Gonçalves. Sempre aos sábados à tarde, das 14 às 17. Não atrapalha a escola, não tem. Não. Eu acho que deveria ter um movimento, algum evento aí para chamar esses pais, para poder ver se consegue pelo menos captar uns 5 para já ajudar no voluntariado. O grupo, né? Antes de a gente mudar de tema, Lucas, porque eu sei que a gente vai, eu tenho uma última coisa para falar sobre escotismo. Pode falar. Que eu acho importante salutar. Em países mais desenvolvidos que o Brasil, o escotismo faz parte da educação formal. Mas o escotismo não é educação informal? Sim, é. Mas eles usam na educação integral. Enquanto num período você aprende as coisas que são formais da educação, no contraturno você aprende as coisas informais do escotismo. Interessante. Espanha é assim, Suécia é assim. O escotismo está hoje em 170 países, mais regiões. Ele só não está em países fechados, como Coreia do Norte, como Afeganistão. Realmente. Então, o escotismo ele é muito abrangente e a educação brasileira ainda não acordou para a realidade de que a nossa educação precisa ser transformada. Quantas vezes nós tivemos aulas que foram dadas para os nossos pais, que os nossos pais também sabem que os avós deles receberam? Então, essa educação que não é proativa ou que o jovem não é protagonista, ela é cansativa, né? Você sentar e ouvir e você não tem o direito nem de dizer onde você quer sentar. Se o professor disser, eu quero você aqui, você vai sentar aqui. No escotismo, eles têm um pouquinho de autonomia para aprender a treinar a responsabilidade. Eles vão escolher o nome da equipe deles, eles vão escolher quem entre eles vai ser o líder. Essa liderança é cíclica para que todos possam experimentar a responsabilidade de liderar. O líder escolhe o sublíder, né? Então, eles escolhem tudo. Do nome da equipe deles, que pode ser o nome de um animal, o nome de uma constelação, o nome de um relevo, o nome de uma tribo indígena. Vai escolher o líder escolhe o sublíder e esse poder vai girar. Então, o escotismo, ele ensina a gente a conviver em sociedade, a socializar, a dividir, a compartilhar, a sobreviver, a construir, a edificar e fazer coisas para transformar o mundo em melhor, né? O lema do escoteiro é deixar o mundo um pouco melhor do que eu encontrei. Então, no dia que a educação brasileira perceber isso, né, alguns estados já perceberam e transformaram, incluíram a educação das regiões escoteiras dentro das escolas. Em Aracaju já acontece, já tem projeto na Câmara aprovado. Aqui o vereador Júnior Gago também tentou aprovar um projeto
a favor do escotismo para colocar escotismo nas escolas, mas passou batido, não foi nem posto em plenário na época e já era, acabou. Mas o escotismo é fundamental e essencial para a gente repaginar, reoxigenar a nossa educação. E hoje, então, pegando esse gancho da educação, que existe tanta essa necessidade de pegar as escolas e colocarem ensino integral, várias cidades estão fazendo isso. Os centros de excelência. Está formando centro de excelência, criando escolas agrotécnicas, escolas agrícolas, escolas com tempo integral. No Romão, esse ano, 2024, teve uma experiência com uma turma, se não me engano, foi uma turma de 6º ano, integral. E eu acho que precisa ser estudado essa hipótese até para poder melhorar a educação. Porque, tipo, você tem o seu filho o dia todo na escola, beleza, a escola precisa melhorar a escola, claro. Primeiro, a escola precisa estar preparada para poder recebê-lo, esse alunado, o dia inteiro. Mas, no contraturno, ter essas experiências de primeira socialização, de primeiros socorros, de cursos, de vários cursos interessantes que poderiam ser trabalhados. Teatro, artes, cursos mesmo profissionalizantes, que podem ser inseridos dentro da escola. Eu acho que já passou do tempo de Areia Branca vivenciar essa realidade, né? Porque nós temos... Termina as aulas, o horário de aula, você chega na Praça do Zé Romão, que é a mais próxima nossa, aí você vê ali, os meninos tudo ali na praça, daquele jeito, briga, lancha e faz uma coisa outra. O que pode e o que não pode mais ainda. São os melhores, né? Então, tem justamente. os que enveredam para as drogas, para a bebida alcoólica. Justamente, estou pegando só a nata é que ainda está superficial. Se a gente for descer, é pior. É pior. Né? Então, isso eu acho que pode ser repensado. Nós temos tempo hábil ainda, graças a Deus. Né? Nós temos hoje uma nova gestão no município. Acredito que muitas coisas vão ser repensadas nesses quesitos também. E eu acho que é importante vivenciarmos essa realidade. Até pela questão, nós vemos uma cidade do interior com a possibilidade de oportunidades de emprego muito escassas. São muito escassas a possibilidade de emprego no nosso município. As portas de emprego do nosso município são escassas. Então, se nós não profissionalizarmos esses jovens, esses adolescentes, desde o princípio, que temos essa oportunidade hoje com as escolas de ensino integral, por que não abraçar? Se já está lá, todo mundo já vivendo lá em cima. Acontecem duas coisas se a gente não aproveitar o que você está dizendo. Ou a gente vai ver esse pessoal cometer o êxodo rural, ir para a capital, para grandes cidades, trabalhar. O que nossos fizeram. Serão recrutados pelo mundo ruim, o mundo do crime, o mundo tudo que não presta. Verdade. E eu vou até falar uma coisa, uma experiência que eu tenho vivido no meu trabalho. Antes de eu trabalhar lá no trabalho hoje, eu pensava assim, só quem é encarcerado são aquelas pessoas velhas, aquelas pessoas que não quer nada, não sei o quê. Só que não. A faixa etária é 18, 19, 20 anos. São pessoas que da 3ª série, 4ª série, 5ª série. Alguns formados têm, porque, enfim, mas a maioria não tem nem ensino médio. A maioria. Aí você vê, e é jovens, não é pessoas velhas, não, são jovens. Eu fico ali, caraca, velho, 18 anos já está aqui, 19 anos já está aqui, 20 anos, e o futuro dessas pessoas? Né? O que esperar deles? Infelizmente, a ressocialização é rara. Pouquíssimos. Eu acredito que a ressocialização acontece nesses ambientes, aqueles que entram por um crime, digamos, não é besta, porque todo crime não é crime, mas um crime menor, ou a primeira vez que cometeu ali, caiu por um deslize qualquer. Agora, quando você já está ali no meio, quando chega lá dentro, você vira profissional. É o que eu penso. Eu acho que as cadeias acabam se tornando escolas de crime porque você é colocado... De repente, você entrou ali porque cometeu um crime mais brando
né? E você agora está envolvido com pessoas que cometeram crimes hediondos e ou você se torna o igual ou você é subjugado. Justamente. E lá lá tem a regra dentro deles. Né? Eu Tem a trabalhei regra num deles. sistema de ressocialização de menores em Aracaju, na Fundação Renascer. Sim, Em algumas unidades semiabertas e fechado. Eu conheço um pouquinho da realidade é também. verdade. E diga-se de passagem que muitas das vezes é até pior do que os próprios sistemas de adultos. O sistema de adultos. Incrível, incrível. Precisamos repensar muitas coisas. Né? A sociedade precisa repensar muitas coisas. Porque não está fácil não, viu? Viver. De fato. E criar filhos, então. Né? Cada vez, eu acredito que cada vez está mais difícil o pai ser aquele... Digamos, antigamente existia um protagonismo, só que assim, foi meio que... Não sei a palavra que eu quero dizer, mas um protagonismo meio conturbado dos pais na vida dos filhos, né? Alguns não souberam aproveitar bem. Só que hoje não existe isso. Hoje o filho é daquele jeito. Chegou aos 10 anos, é difícil um pai ter ainda aquela autonomia de dizer não faça pela própria viver na internet, Conjuntura da sociedade. Conjuntura total. É complicadíssimo, complicadíssimo. Professor Adilson, professor Adilson Costa, está aqui assistindo, de cara com o Lucas. Lucas para Lucas. Meu amigo querido. Tive a honra de trabalhar com Adilson no Pedro Diniz. É uma das melhores pessoas que a Areia Branca possui. Verdade, viu? Um abraço, Adilson. Adilson, eu quero você aqui, viu? Quero você aqui, de cara comigo. Eu trabalhei com ele no Enem. Eu era fiscal de sala no Enem. Trabalhei no Enem. Ô, Adilson, engraçado. Mas é isso mesmo. Então, hoje, o grupo de escoteiro está parado por um tempo. Estamos mas com pretensões de voltar esse ano ainda. Sim. Se quiser fazer o evento, pode nos chamar, que a gente vai transmitir ao vivo, se quiser. Certo. A gente faz a transmissão ao vivo lá do evento, convida, divulga, faz tudo aí. Só preciso de uns 2 ou 3 adultos para isso acontecer. Pronto, fechou. Ai, meu Deus, que massa. Mudando um pouco de assunto, vamos agora falarmos um pouco de política. Sim. Nessa área que acho que a Areia Branca ainda está respirando muito a política. Né? Deixa eu ver o que foi aqui. O senhor disse, pô, muito bem, vou só marcar com o senhor, Adilson. A Areia Branca ainda não... Acho que muitas pessoas ainda não desmanchou o palanque, né? Assim, na política, porque eu acredito que a cidade do interior a gente ainda espera muita coisa, fica esperando algumas coisas e tudo, a inflamação, tudo. É diferente de uma cidade grande, de uma capital, de uma cidade maior, que as pessoas, ganhou, elegeu, acabou, pronto, vamos agora correr aqui, tal. Só que no interior a gente fica aquele negócio ali, aquele negócio de vou mangar, vou tirar onda, vou aproveitar para fazer isso. E você que está mais dentro assim, no meio político, né? Você faz parte do grupo que foi eleito, né? O grupo do prefeito Thalisson. Como está sendo esse para você? Não sei como é que está pós-eleição, como é que está, mas enfim. Como está sendo esse pós-eleição, uma semana de posse? Uma semana vai fazer já, né? Uma semana. Olha, eu acho que, primeiro, ressaltando o que você falou, né, de cidade de interior, eu acho que eu sempre disse que eleição interior é um vespeiro, né? É um vespeiro. Eu, crescido em Aracaju, sempre vi a política diferente daqui. Eu estou radicado aqui desde 2008 e vejo aqui a coisa muito mais acirrada, e a galera aposta, a galera briga, xinga, manga, tira como onda, você falou. Né? Então, eu venho de outra pegada, mas hoje eu acho que já estou adaptado à pegada daqui. Mas, acostuma. Assim, eu digo no sentido de entender, né, como funciona. Sim. Eu não aprecio muito a ideia da zombaria, da zoeira, da mangação, porque eu acho que tudo tem limite e é bom respeitar as pessoas. Mas eu acho que o fenômeno que acontece hoje em Areia Branca é diferente, porque o grupo que sai do poder, ele passou um período que, durante a campanha, eu chamei de dinastia. Né? Foi uma dinastia, assim... 16 anos, muito 16 tempo, anos, né?
É muito tempo. Então, quando acontece uma coisa dessa, infelizmente, tem as coisas ruins que acontecem, né? Os vícios de costume, de mando. Então, às vezes você está ali tão seguro, tão protegido, tão com as costas quentes, que você se acha dono daquele lugar. E você começa a destratar o outro, e você começa a tratar mal o outro. Então, existia muita mágoa, né, de muitas pessoas. Eu não digo nem do prefeito, do gestor. Eu, aliás, tenho elogios a dizer do ex-prefeito. Eu acho que ele fez uma gestão muito boa, com muitas obras, um volume de obras muito grande. E aí tá os fatos, né? Contra os fatos não há argumentos. O povoado de Pedrinhas totalmente asfaltado. Pavimentado, aliás. Né? Então, e é só para citar um exemplo. Mas a grande questão, eu acho que é a construção de um grupo político, o diálogo. Quando o prefeito que perdeu resolveu bancar a campanha, a reeleição do tio, sem consultar os seus aliados, eu acho que ele erra. Porque era necessário construir entre o grupo e não impor um nome. E o nome do candidato foi imposto. E aí já tinha uma desavença, que inclusive meu partido fez parte, né, que é aquela do biênio da Câmara, que existia um acordo que não foi cumprido, que era para ser um presidente e o vice ser presidente depois. Esses acordos da Câmara é complexo, né? É complexo, muito. Porque é difícil. Mas tudo começa sempre, ali. Sempre há uma derrota e o ganho, a vitória, sempre acontece. A derrota nasce ali. Nasce ali. A derrota nasce ali, quando rachou, né? O PT era um aliado de primeira ordem do partido do prefeito. Do prefeito, sim. E quando o grupo de Agripino decide não cumprir o acordo para a presidência da Câmara, e aí há um racha, né? Depois, agora na campanha, há o racha definitivo. E aí são consequências. E é aquela coisa, né? Aconteceu ali, rachou, mas ainda ficou. Sim. Poderia ter jogado um remendozinho, mas aí preferiu arcar com ver até onde a água do pote ia. Quando foi perceber, o pote já estava seco. Não tinha eu mais não sei o que teria acontecido. Às vezes eu fico pensando assim, fazendo devaneios sozinho em casa. O que será que teria acontecido se eles tivessem cumprido o acordo, se a gente tivesse se tornado, o meu partido, né? Eu digo a gente, o meu partido tivesse se tornado presidente legitimamente, sem precisar romper por conta própria. Sim. O que será que teria acontecido, né? Eu vou ficar com essa indagação para sempre. Aquela ideia. Será que seria desse mesmo formato, né? Será que não teria um peso a mais na hora de algumas decisões mais para frente? Porque o palanque do lado do prefeito eleito se fortaleceu muito, né, com essas mudanças, né? Com certeza, com certeza. Foram nomes de muito peso. A oposição tinha força, mas ela ganhou uma sobreforça quando o presidente da Câmara e mais outras duas vereadoras decidiram também ir para a oposição. Eu acredito que desde a eleição de 2020, foi? Não. 2018. Quando foi a última eleição para prefeito? Tirando essa, 2020. Foi 2020. Foi 2020, a oposição ela já saiu forte. Foram o quê? 600 votos de diferença. Sim. 600 votos é muito voto para uma campanha sem dinheiro. Sim. Sem dinheiro. Aqui nós sabemos que campanha no interior, você tem que ter o investimento. E foi uma campanha sem. E foi 600 votos. Eu estava nessa campanha. Porque já existia um desgaste, né? Já existia Aí um desgaste, se somando o desgaste, mais os não cumprimentos de acordos. acordos, mais esses rachas, foram uma somação de situações que levou a essa derrocada. Porque política, eu repito, se constrói com o grupo. Você precisa ouvir o seu grupo. Quem é o seu grupo? Olha, meu grupo precisa ser contemplado. Olha, meu grupo precisa ser abraçado. Meu grupo precisa ser ajudado. Meu grupo precisa ser encaixado. Meu grupo, eu tenho um acordo com o meu grupo, eu preciso cumprir. Justamente. Então, é assim que se constrói política e fica a lição para a posteridade. Quem está assumindo hoje o poder, uma semana depois, agora finalmente respondendo sua pergunta, ainda está entendendo como as coisas funcionam, encaixando, montando, compondo a sua equipe de trabalho. Justo. E vai precisar perceber que precisa De grupo. Cumprir os acordos. Manter o grupo unido. Porque se tiver racha, enfraquece. É verdade. E outra coisa, eu conversando, não lembro com quem, estava até falando com alguma pessoa ali, falando assim que essa semana a pessoa dizendo, não, porque não sei o que. Olha, começou a ter uma semana. Ele ainda não sentou na cadeira de modo efetivo
para pegar, me dê aqui os problemas, pá! Eu acredito que ele não fez isso ainda. De algumas coisas mais essenciais, sim, É, né? o- Saúde, o- educação. Isso. Eu digo assim, para chegar aqui e me dê agora os problemas, vamos despachar os problemas. É complicado. Eu acredito que ainda não tenha tido tempo para fazer isso, Não. mas que ele vem, não é também um menino inexperiente. Não. Ele vem de uma política maior que a da Areia Branca. Certamente. Porque eu acredito que no estado, depois da capital, Itabaiana, se não for a segunda, é a terceira maior política do estado. Né? E de grupos que vêm há anos, assim como o da Areia Branca. Hoje o pai dele tem 16 anos lá, né, no poder, do mesmo tempo que tinha a família Andrelino, aqui em Areia Branca, mas é 16 anos de vitórias. E ele sempre esteve inserido nessa realidade. Né? Desde criança, o povo na casa do pai, e toda aquela realidade do político que Valmir é, que Sergipe reconhece. Não tem como. É a maior liderança política do Estado. Isso aqui é uma fala de todo mundo. Unânime, de todo mundo. A maior liderança política do Estado de Sergipe é Valmir Francisquinho. E naquela realidade, de descer de casa, tomar aquele pingado de café na praça, receber o povo na sua casa, ir na casa do pobre. Aquela política que a gente via nas mídias Valmir fazendo, é a política que Valmir faz os 16 anos de política em Itabaiana. E é isso que traz um diferencial que eu acredito que talvez fosse perdendo nos anos de outros políticos. Porque se perpetua e se desgasta. Justamente. Acha que é meu. Não vai fazer isso aqui nada aqui. Vai passando. Só que aí Valmir soube permanecer com essa ideia, que é o diferencial. Por isso que ele se perpetua lá. Ele foi grandes nomes que ele bateu. Foi Luciano, foi Maria Mendonça, foi a família de Chico de Miguel. Toda essa realidade aí. E Valmir sozinho. E o que é interessante, né? Ele fez política de um jeito que contemplou pessoas do grupo. Você olha para pessoas ao redor que se transformaram em deputados, que se transformaram em vereadores. Justamente. Parece que aqui em Areia Branca a gente tinha... Eu vou falar dos últimos dois grupos tradicionais, né? Os Souzas e os Agripinos. Era sempre eu. Se não for eu agora, é meu irmão, então é meu sobrinho. Então é sempre o eu, é sempre a minha casa. Sim, Nunca é alguém, vamos olhar para fulano, o cara tem, ele é bom de diálogo, tem boas ideias, vamos oportunizar ele. Olha, Dailton aí, justamente isso. Foi um grande prefeito. Mas aí tu sai de prefeito e pode ter certeza, 2026 ele vem, e vem forte. Como o Marcos Oliveira está forte, como o próprio Ícaro está forte. É o cara que você... É aquela certeza de... O meu nome... Repare como eu enxergo o Valmir hoje. Valmir é o cara que tem um nome, tem ele, e tem o nome dele. Um dele botar o nome dele, acabou no Estado. O Estado acabou, ganha credibilidade. Elegeu o filho com poucos dias da eleição para deputado federal. Federal, que não é estadual, já é mais votos ainda, né? E quando precisou eleger o estadual, elegeu com o maior número de votos do Estado. Justamente. E agora, na reta final do segundo turno em Aracaju, fez a diferença e deu um checkmate no candidato governista. É impressionante como ele é um estrategista político que sabe construir nomes ao redor dele. E uma coisa que eu ficava observando, que esse ano eu não fiquei muito evidente na política, porque eu preferi observar. Eu disse, eu vou aprender, eu tenho que aprender, observando. E eu observando o Valmir, a política que ele faz em Itabaiana, ele fez em Aracaju. Aquela rejeição que supostamente teve em 2022? Foi em 2022, né? 2022, aquele povo revoltado na internet, não sei o quê, acabou. Não existe. Eu acho que foi só aquele negócio, aquela marolazinha, por causa, que não sei o quê, que eu quero que você fique, que nem a Emília fez, fique independente. Mas ele é político. E ele sabe, se ele ficasse independente naquele tempo ali, hoje ele não poderia ser candidato, de verdade. Né? Então, se ser político, você saber criar laços, criar estratégia, sempre com olhar no futuro. Articulando. Tolo do político que faz estratégia pensando agora, somente. Ou que só olha para o próprio umbigo e não olha para os companheiros ao redor. Justamente. Não contempla ninguém. Justamente. E eu acho que é um exemplo de
você deve observar. E eu espero muito que Thales siga essa linha dele, né? De fazer política, que a Areia Branca só tem a ganhar. Eu sou ousado. Eu arrisco aqui a dizer ao vivo Fazer maior. que ele tem uma visão diferente do pai. Pela juventude. Sim. Eu acho que ele é mais dinâmico que Valmir. Mas diferente no bom sentido. No bom sentido que vai melhorar para melhor para a cidade. Eu acho que ele pode ser mais visionário que o pai. Ele pode fazer uma política muito mais, que eu posso dizer, de construtora de pontes, de articulação, que torne ele o prefeito histórico que vai fazer as transformações que a Areia Branca precisa. Eu vejo isso. Tenho muita esperança nisso. Isso é bom. Eu acredito que quando eu votei em Alain na primeira eleição dele, e eu votei com essa esperança do jovem que está vindo, né, para fazer a diferença. É um jovem recém-formado, outra visão. Na outra eleição eu não votei. Eu fui oposição. Porque não deu aquilo que eu esperava. Não era nem para mim, né? Que eu tenho meu trabalho, graças a Deus, mas eu digo assim, a sua visão. Isso. Eu esperava mais. E nos primeiros 4 anos dele, realmente foi unânime. Ele não, para mim, eu disse a todo mundo que conversava comigo, eu dizia, para mim, os primeiros 4 anos de Alain foi ruim. Não fez nada. Né? Ficou ali aprendendo, visualizando de longe. Já nesses últimos... tinha muita influência do ex-gestor. Então, justamente. Então, por isso que ele ficava mais longe e hoje eu estou atuando. Já nessa agora, ele meio que decidiu tomar os cabrestos, as rédeas, talvez um pouco tarde. Sim. Eu penso parecido com você. Eu não acho que foi um pouco tarde, mas eu vi ele muito mais participativo no mandato e, infelizmente, ainda ausente no município. Né? Eu acho que se ele fosse mais presente, se ele ouvisse mais o grupo na hora de construir um nome, talvez o pessoal de Itabaiana nem viesse para cá. Eu acredito nisso também. Então, se juntou-se a fome com a vontade de comer, a rejeição do grupo que dominava a cidade há décadas, mais a falta da questão do desgaste, mais a questão de não cumprir acordos. E foi uma somatória de situações, mas eu acho que ele foi um prefeito bom. Eu acho que ele foi um prefeito bom. E acho que no primeiro mandato ele deixou se influenciar muito por quem o colocou lá. Entendi. Eu penso dessa forma. Eu acredito que é aquela... isso que você falou agora, eu também acredito dessa forma. Acho que assim... Thaleson veio, porque veio a brecha, a necessidade, a brecha, né? Para o grupo foi bom, foi a melhor coisa que o grupo fez. O grupo hoje, que era oposição, hoje situação, né? Foi ter permitido a vinda de Thaleson. Mas se tivesse sido feito o dever de casa, as mudanças necessárias de secretarias, nomes... outras coisas ali, o básico, alguns básicos necessários, focasse um pouco mais no básico necessário, talvez não fosse com tanta facilidade. Não fosse uma diferença assim, uma derrota tão cachapante, né? Justo. Acachapante. Eu vejo essa questão do secretariado como muito grave, muito grave. E as críticas, eu queria que um dia Areia Branca mudasse nisso, amadurecesse nesse sentido. As críticas não são pessoais, as críticas são políticas, são estruturais. Mas a gente tinha um secretariado que deixava muito a desejar em sua maioria. Né? Aqui eu tenho elogios maravilhosos a alguns poucos secretários que eram competentíssimos. A gente ligava, você cidadão comum, um vereador, e o problema era resolvido no mesmo dia, no máximo algumas horas depois. Era assim, impressionante. Mas tinha outros que estavam no cargo desde o primeiro mandato de Agripino e que nada faziam e não faziam nada, e não é segredo para ninguém em Areia Branca. E não é uma crítica pessoal, eu volto a dizer, é uma crítica de gestão. De repente a pessoa não tinha autonomia, de repente a pessoa não tinha o know-how na área, mas é claro que precisava ser mudado, repaginado, trocado. Tudo, eu acredito que na vida
Se você começa você está numa fábrica, trabalha numa fábrica, você faz só aquele serviço, você vai se lesionar. Porque se eu, pronto, eu trabalhava, um exemplo que eu nada a ver, mas eu vou contar assim mesmo. Eu trabalhei no G Barbosa durante 3 anos. Eu era operador de caixa. Meu trabalho era passar mercadoria. Adquiri um alé no meu ombro esquerdo, de tanto passar mercadoria. A gente passava, a gente competia para poder Sim. ganhar um extrazinho. Beleza. Chega um tempo que cansa. Eu não estava mais produzindo, eu me lesionei. Eu acredito bem assim, é numa gestão. Se você está ali só fazendo aquilo, só fazendo aquilo, só fazendo aquilo, só fazendo aquilo, sem ter uma possibilidade de você desenvolver outro setor, outras funções, outras realidades, ou você se adapta àquilo ali, à mesmice daquilo ali, porque sabe que aquilo ali não vai lhe acarretar em nada de prejuízo, vai ficar só aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, pronto. Ah, vai só o básico mesmo, porque o básico é o que pede, que só é o básico. Então, ou você vai um dia acordar e dizer, peraí, olha, eu quero autonomia para fazer isso aqui. Cansei de ficar fazendo esse básico aqui. E assinando papel. Aí muda. Você muda. Acho que E, consequentemente, vai mudar as outras coisas. a minha maior esperança na nova gestão vem daí. Porque enquanto a gente sabe a realidade de que nas gestões anteriores a gente tinha secretários municipais que compravam a cadeira, a pasta, né? Seja com ajuda no financiamento da campanha, seja de que forma fosse, mas era um acordo que não podia ser quebrado. Ah, fulano é o secretário, independente do que acontecer. E ficava a vida inteira, o mandato inteiro, mesmo com a sociedade inteira criticando, o serviço deficitário não era trocado. Porque, tem um acordo. Agora eu não vejo assim. Eu não vejo nenhum desses secretários que estão aí que financiou campanha, que comprou cadeira, que comprou pasta. Eu vejo que foi uma escolha seletiva do gestor. E aí a gente tem 8 pessoas que são de Areia Branca, né? Dos 12, se eu não estiver enganado, são 8 daqui de Areia Branca, que são daqui ou que têm ligação com a Areia Branca, né? Porque, por exemplo, o Rodrigo Ramos tem muita ligação com a Areia Branca. O pai dele mora aqui, sempre morou aqui, está aqui todo dia. Então eu considero Areia Branquense. Né? Tem Guilherme, Edjan, né? Jovens. Né? Mentalidade, quando eu capacidade. Eu vou falar da minha parte. Quando eu vi o nome de Edjan, eram 2 secretarias que eu estava assim, o tempo todo ali, 3 secretarias, que eu ficava o tempo todo ali, temeroso, pensando, meu Deus, quem vai ser? Porque não quer pensando na realidade do município. E pelos nomes que estavam sendo soprados por aí. A especulação teve bastante. Aí eu fiquei. Quando eu vi Edjan na cultura, eu mandei mensagem na mesma hora para ele, dando os parabéns. Não existe, para mim, hoje é um nome importante para essa secretaria. Por quê? Pelo que eu conheço, é um profissional, é um cara que trabalha, é um cara organizado, é um cara que já trabalha com eventos. É dinâmico, né? demais. É dinâmico, é proativo, massa. Eu já mandou mensagem para mim, perguntando umas coisas ali, eu já também alfinetando umas coisinhas aqui, que eu tenho vontade que aconteça em Areia Branca, com fé em Deus há de acontecer. E vou falar com... Já o convidei, ele disse que virá também aqui para o próximo podcast. Quero trazer todo mundo, viu? Diga-se de passagem. Prefeito, você também, meu filho, pelo amor de Deus. Mandei um convite lá. Estou só esperando. Ele vem. Porque é o que acontece? Que eu estava pegando o gancho, que eu vou falar com ele aqui, uma das coisas que eu vou falar com você, já é sobre a construção do museu físico da Areia Branca. Eu acho que é de extrema importância para não perdermos a nossa história. A gente já perdeu bastante, né? Se você, por exemplo, for falar de cultura em Laranjeiras, você pensa no caboclinho, você pensa no lambe sujo, você pensa, né, nas coisas que são típicas de Laranjeiras. Você fala de Tobias Barreto, a mesma coisa. Você fala de Lagarto, a mesma coisa, né? O parafuso. Você fala... Em qualquer região que você falar de Sergipe, tem uma identidade cultural. E hoje passou nacional. Laranjeiras passou em rede nacional hoje. É uma identidade, é um patrimônio imaterial. Mas a Areia Branca perdeu suas referências.
Eu, como uma pessoa das artes, uma pessoa ligada à cultura, gosto demais um de ex-secretário matemática, municipal meu de sonho. cultura, eu fico muito doente com isso. Porque a nossa marca foi apagada, foi transformada num circo, né? Pão e circo. Uma praça de evento gigante, com uma atração de renome nacional, que vem aqui, canta alguns minutos, leva fortunas e vai embora, e a cultura não é realmente vivida, sentida, prestigiada. Então, a gente precisava de alguém que resgatasse isso. Então, estamos em ótimas mãos. Eu Edjan, acredito nisso mesmo. você sabe, maravilhoso, adoro Edjan. Já trabalhei também. com Edjan também no Pedro Diniz. Conheço Edjan da igreja evangélica, conheço Edjan por ser meu vizinho, conheço Edjan pela proximidade das famílias, por trabalhar com minha irmã na Secretaria de Educação, por trabalhar comigo na Secretaria de Cultura. Então, Edjan é a melhor pessoa para dirigir a cultura de Areia Dirigir, Branca. eu acredito Estamos em boas muito mãos. nisso, Ele acredito sabe muito ouvir, ele é dinâmico, ele é competente, ele é inteligente, e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Verdade. E se for montar essa equipe aí, sobrar um lugar para mim, me chama, Edjan, que eu estou para ajudar. Inclusive, temos um planejamento maravilhoso para entregar para o prefeito e para o secretário sobre resgate da nossa cultura, inclusive que inclui a construção de museu, Então, inclui justamente. a escola de sanfoneiro, inclui o reconhecimento e o tombamento dos prédios imateriais, para que a gente tenha reconhecimento Justo. e fazer com que as nossas tradições sejam resgatadas. Muito areabranquense hoje, New Generation, não conhece como surgiu o 31 de maio. Isso é história. Justamente. A gente precisa saber contar essa história. Quem eram as pessoas? Quem são os parentes vivos dessas pessoas? Então, esse resgate, a gente tem a oportunidade de fazer agora com a Edjan na Secretaria de Cultura. Verdade. E eu estou aqui para lhe apoiar, meu irmão. Também. Tamo junto. Eu comecei as entrevistas aqui no podcast com esse pessoal que tem um pouco da história, né? E conversando com Ana Isabel, que a mãe dela, Dona Deusinha, que é a mãe de Jorge também, foi uma das primeiras, né? Lá na Manilha, a dar aula, lá na Manilha de Baixo e tudo mais, e trazer os pastorinhos, o reizado que se perdeu, as pastorinhas que existiam na cidade. É uma história que começa nos anos 40, Isso. quando éramos povoados de Riachuelo. Justo. O primeiro de Primeiro de São João, que ele Primeiro chamava. de São João, que chamava isso. Não era 31 de maio, ele chamava primeiro de São João. Que era um cortejo que saía na madrugada de 31 para primeiro, já tinha os pontos de parada corretos, né, já pré-estabelecidos, e nessas paradas, as pessoas que eram anfitriãs faziam danças, ofereciam comidas. Meu avô é um desses. E é isso que a gente quer resgatar. O famoso Zé Reis, aquele Zé que eu tenho muito Reis. orgulho de ser neto. E tem coisas que a gente... Os mercados, que era lá onde hoje é a Secretaria de Assistência, onde tem os mercados de carne, mercado de farinha, tudo isso precisa ser trazido, aqueles prédios, tombados, justamente, né, e tornados como patrimônios imateriais. Eu estava até falando um dia desse, quando eu falo que esse negócio, eu estava conversando com a doutora Ana Lúcia, ela é médica em Aracaju, mas ela é filha do terceiro prefeito da cidade. Segundo, um dos prefeitos da Areia Branca. E ela disse que ela bate na tecla o tempo todo, que quer ajudar nesse quesito de construirmos um museu, museu físico, para resgatarmos toda essa história e imortalizar essas pessoas. Dona Maria do Arroz, a gente precisa imortalizar. Verdade. São pessoas que têm história da Areia Branca, são parte da cultura da cidade. A nossa feira municipal, se botar no Google, é o ponto turístico da Areia Branca, feira municipal. E está desse jeito. E nós precisamos resgatar. Sim. Eu estava falando até com uma pessoa um dia desse, eu disse assim, olha, se a gente pega, se o prefeito chegar, dessa ousadia de conversar comigo, a ideia que eu ia dizer para ele é o seguinte, fale com o governador, amplie o Pedro Diniz, pega esse colégio aqui, o Guido, joga todo mundo lá, pega essa estrutura que já existe do Guido e transforma no museu, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, se for ter, algumas secretarias aqui, já existe o prédio. Enfim, aquele lugar precisa viver. Parar de ser um elefante branco. Precisa ser vivo. Justamente. E vivo de cultura. Todo dia tem que acontecer uma feirinha de artesanato, uma apresentação musical, uma apresentação teatral. Qualquer coisa que movimente aquele lugar precisa de vida. E vida cultural. Eu disse, é uma coisa simples que pode ser feita.
aproveitar se você está aqui, para você já lançar a ideia para a Edjan ou para qualquer que seja. Dá para fazer, sabe o que? Aqui no Forródromo de início, fazer uma feirinha da gambiarra. Como é isso, Lucas? Umas barraquinhas, quem vende comida mesmo, vem para cá. Não existe ali na praça do Romão, só que lá tem pessoas doentes, tem toda uma situação, um barulho. Aqui é um espaço mais aberto. No lado de cá não tem morador, é só escola. Aí constrói ali, bota as barraquinhas, espetinho, não sei o quê. Segurança pública, iluminação. Justamente. E aí, pelo menos no final de semana, o point da cidade é o forródromo. Começa a ser vocalizado cultura. E criar uma cultura de que o ponte de Areia Branca, para Areia Branca, onde vai? Vamos forródromo. Sempre tem um pagodezinho, faz um coretozinho, um pagode, uma bandinha, um voz e violão. Uma feirinha de artesanato. Uma feirinha de comidas, pratos típicos. Justamente né? Isso. Enfim, a gente Simples. tem... Ideia tem, viu? Possibilidades. Olha, cara, eu preciso lhe entregar um. Esse planejamento nós entregamos quando fomos secretário de Cultura em 2014. Desses, infelizmente, a gente só conseguiu resgatar o São João. Naquele ano em que fomos secretários, nós trouxemos para cá o Osmar Monteiro, o Ademar Coelho. Gente, que massa. Em São João de 2014. Para quem quiser pesquisar, está aí, na época que eu fui secretário. Depois disso, em 2016, quando o Alan virou prefeito a primeira vez, eu tive a oportunidade de auxiliar a secretária de Cultura, Djalma, e nós apresentamos um novo quadriênio. Desse quadriênio que eu apresentei, só uma coisa virou realidade, que foi o calendário cultural. Eu entendia que a gente precisava ter um calendário cultural para que a gente pudesse planejar, se organizar com antecedência as festas religiosas, as festas culturais, as festas geral de janeiro a dezembro. Né? Onde é que tem cavalgada e que lugar? Justo. Qual é o padroeiro de tal povoado e qual é o dia da festa, da novena? Então, nós criamos esse calendário em 2016 e hoje ele é oficializado. É também uma ideia nossa. Então, dentro desse planejamento, tem muita coisa que nunca sequer foi utilizada, como a escola de sanfoneiro, a escola de estilogravura, sabe, a feira de artesanato, a festa de quinta categoria, uma segunda de primeira, que são eventos que preenchem a semana de domingo a domingo em pontos estratégicos, como o forródromo, por exemplo, que hoje é um elefante branco. Justamente. E estava até você falando aí, são coisas tão simples de serem feitas, a maior parte. O café da manhã, resgatar o café da manhã. É necessário. Resgatar o São João do dia 23, 24, 29, o café da manhã. São dias que são dias indispensáveis. Né? E forró. Hoje eu fiquei muito feliz. Hoje eu quase infartava, viu, produção? Quem respondeu minha mensagem? Alcimar Monteiro. Eu fiquei, Ave Maria, estupefado na situação. Meu Deus, Alcimar Monteiro falando comigo, não acredito não. Quase, aí peguei, printei, botei lá e marquei de novo o prefeito e Edjan, né? Porque ele botou lá que a agenda dele tá aberta para 2025. Aí eu marquei o prefeito. Importante. Aí ele curtiu, Alcimar curtiu. Aí, oi, Alcimar curtiu. Aí eu marquei Edjan. Ele curtiu de novo. Aí eu printei. Marquei o prefeito, marquei Edjan e marquei o Alcimar. Aí ele foi lá e comentou. Aí pronto, aí quase infartei depois daí. Depois daí foi só... É uma unanimidade, né? Gente do céu. Faz parte da história. Imagine Alcimar Monteiro, se você estiver me assistindo, que foi não por tá, isso que você aqui comigo. Ah, meu Deus. Que emoção. Foi por isso que quando eu fui secretário, a nossa primeira providência de resgate foi trazer Alcimar Monteiro. Era uma questão de honra. A gente tinha poucos dias, faltavam menos de 10 dias para a festa e a gente correu que nem louco para trazer o Alcimar Monteiro para cá. É isso mesmo. Porque a gente precisava da presença dele para começar o resgate da história do São João de Areia Branca. Porque São João é São João. Me desculpem os senhores modernos de hoje em dia, eu no auge dos meus 47 anos, mas eu acho que outros ritmos podem tocar em outros eventos da cidade. Tem aniversário da cidade, a gente pode fazer uma programação cultural festas, de uma semana no aniversário da cidade, né? Justamente. Agora, São João tem que tocar forró, autêntico, genuíno. Meu amigo Júnior Gago também já defendeu essa ideia na Câmara de Vereadores, da tribuna, e eu só não aplaudi porque não pode se manifestar, mas é isso. São João tem que tocar forró. São João. E nós temos muitas bandas boas. Esse ano, quando eu vi na programação ano passado, Calcinha Preta, já é um forró moderno, mas é forró ainda.
É forró. Esse forró eletrônico ainda Ainda é se forró. encaixa. Agora, quando vem para essa parte do arrocha, da axé, sertanejo, aí não, aí- quebra toda a vida da pessoa. Aí eu prefiro ficar em casa. Deixa eu ler aqui as mensagens do pessoal. Tem muitas mensagens aqui agora. Professor Adeus falou: Lucas Fontes e seus devaneios, como sempre, inteligentes. Instigantes, aliás. Isso. Aí tem mais aqui. Ele botou Valmir é um fenômeno. Aí Dilson colocou aqui: nada disso, foi muito dinheiro. Aquela parte que ele estava falando sobre a política, né? Vocês falar de política e os votos transferidos para ele ganhar. Aqui foi Dilson que colocou. Aí vai aqui, André Café. André Café é professor da Educação Física, sou fã. E aquela conversa nós vamos ter ainda, viu? Vamos ter. Importante. Ele não lembra de mim não, mas eu lembro dele. Um abraço, André. Cultura e esporte, André colocou aqui. Professor Adilson colocou, Edijan, jovem muito atuante, um orgulho. André Café colocou, precisa levantar a cultura e o esporte dentro da Areia Branca. Duas bandeiras que eu vou encher o saco do secretário, viu, Edijan? Que é o esporte e a cultura. Vou estar cobrando aqui com muita sutileza, claro. Sei que você vai pensar muito bem nisso, porque também você é profissional da educação física, é apaixonado pelo esporte tanto quanto eu. Então, acredito, por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vi que era Edjan por causa da cultura, por causa do esporte, que eu sei que o negócio vai fluir, com fé em Deus. Mas eu queria fazer um adendo dentro dessa sua fala. É muito importante que, nesse momento, a gente entenda que a Secretaria de Cultura é Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Porém, o esporte pode andar com as próprias pernas e tornar secretaria. É o meu sonho de consumo. Se a Secretaria de Esporte se tornar secretaria, a gente recebe recurso federal, estadual, para andar com as próprias pernas e fazer evento Prefeito, esportivo. separa esse negócio, pelo amor de Deus. Separa esse negócio. Porque mesma coisa turismo, é né? necessário. Por enquanto dá para andar, mas turismo também pode se tornar secretaria. O turismo e a não cultura... Não é explorado em Areia Branca o turismo. Não é. São duas áreas que precisam... Aliás, gera essas emprego, quatro né? áreas... Gera emprego, gera renda, gera oportunidade. Justamente. Faz a cidade entrar no calendário cultural do Estado. É muito importante que o turismo se desenvolva porque nós temos um potencial enorme. A Serra de Itabaiana está mais de 70% dentro de Areia Branca. Né? Nós temos a Serra. Nós temos aqui essa barragem que eu acredito que, estudando, dá para se aproveitar. Ah, certamente. Dá para se aproveitar. Nós temos aqui trilha, locais de trilha, a Serra do Chico Gomes, trilhas ecológicas, várias coisas que dá para se trabalhar a parte cultural, a parte turística de Areia Branca, fantástico. Com essa construção, o museu entra no roteiro turístico da cidade. A construção do museu contando a história da cidade entra no roteiro turístico, né? Você trazer o ar de São João para a cidade respirar. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre falo isso. Eu morava lá na Manilha de Cima. De lá da Manilha de Cima, lá do Bar do Jacaré, até aqui, até o posto de combustível, onde hoje é o presídio ali, a polícia rodoviária colocava os baldes no meio, pendurado com as lâmpadas vermelhas. Aquilo ali para mim já era São João. Só aquilo ali para mim já era a cara de São João, porque ele fazia essa sinalização, né? Separando a via, a pista no meio, colocando esses baldes como sinalização. E da Praça da Pomba até lá, o forródromo, era a cidade toda decorada. Sim. Aqueles bonecos que, acho que foi a Cássia que começou com o Souza, aquilo ali é a identidade da nossa cidade. Cria uma atmosfera. Justamente. A Areia Branca se transformava numa espécie de outro universo. Quando a gente chegava aqui, eu que na época era apenas um visitante, sentia o cheiro do São João. Justamente. A gente respirava São João na cidade. Você vai para Recife no Carnaval, você respira Carnaval. Salvador. Não é só assistir, não, mas é Carnaval mesmo. E aqui em Areia Branca, a gente acordava já os balões, aí o pessoal tirava foto. Porque naquela época... As bandeirinhas, o vento nas bandeirinhas. O emprego que gera. 3 meses antes, a Cássia, acho que era a Souza e a Cássia, que contratava o pessoal para construir as bandeirinhas, construir a roupa do boneco, era tudo manual.
E a gente via a população fazer parte disso, se inteirar, fazer parte, justamente. se integrar. Tinha um orgulho, um pertencimento. A cidade decorada, toda decorada. De decorar até os orelhões que existiam na época eram decorados. Era pamonha, era canjica em formato de pamonha, canjica, triângulo. Tudo isso são coisas que a gente pode... Não os orelhões, claro, já passou. Mas toda essa parte decorativa da cidade, trazer de volta. Eu escuto muito a frase negativa que diz assim, isso só deu certo naquela época porque só tinha Areia Branca. Eu entendo que é justamente o contrário. A Areia Branca hoje está defasada porque faz exatamente o que todo mundo faz. O que todo mundo faz? Ter uma praça de eventos, contratar uma banda grande de renome. E acabou. Então, isso todo mundo faz. Mas o que ninguém faz? Que é o que a gente está relatando aqui. Caruaru faz, Caruaru. Começou a fazer o São João, aí tentou colocar outras coisas. A população não aceitou, e esse ano saiu até tava na Câmara um decreto, alguma coisa assim, alguma lei, que era proibido ter bandas que não toquem forró no Caruaru. Perfeito. Outra coisa que eu acho que é essencial é a descentralização da festa. Eu não sou contra que a gente utilize o forródromo, eu acho que essa estrutura do telhado também precisa ser tombado como marca registrada de Areia Branca. O palco, né? O palco com aquela estrutura do telhado em V. Aquilo é um símbolo que você pode mostrar do outro lado do mundo, todo é Areia Branca. Justamente. Identifica a nossa cidade. Justamente. Então, esses prédios, como a matriz da igreja, o telhado do palco, os mercados, que antigamente eram mercado de carne e farinha, precisam ser tombados e reconhecidos como patrimônio histórico, né? Pelo IFAM. A gente precisa trabalhar isso de forma legítima, documental, para que a Areia Branca tenha, porque a Areia Branca hoje é uma cidade que eu acho que é a única que eu conheço que não tem nenhum prédio tombado pelo patrimônio histórico. Não tem nem história. Assim, então, não tem cultura. Tem história. Tem história, mas não tem cultura. E a geração não conhece. Justamente. Né? Não conhece por que a gente é o primeiro do estado a comemorar o São João no 31 de maio. Não sabe nada. A gente precisa resgatar. E para isso é necessário descentralizar a festa. Como é que descentraliza a festa? A gente vai continuar tendo festa no forródromo, com palco e com banda? Vai. Agora, é necessário também levar forró para o povo que vive no interior, principalmente nos maiores, onde tem mais população. Justamente. Vamos lançar um concurso de quadrilhas do Junco de Pedrinhas? Vamos incentivar a comunidade a promover um festival de rua mais decorada? A rua mais decorada vai ganhar um prêmio. Vamos montar um arraial e colocar um trio pé de serra tocando para vocês. Então, a gente precisa incentivar a comunidade, envolver ela, descentralizar a festa para que o idoso que está lá em Pedrinhas, que está no Junco, de 70, 80 anos, que não vem para o meio da multidão dançar com aviões de forró, possa curtir o seu São João lá também. E aí você levanta para os jovens a pertença do cultural. Você fazendo esse movimento dentro da cidade, não tem como o jovem não respirar forró, não respirar cultura. Vai querer saber por quê. Porque tá ali aquele negócio, por quê? Vai lá no museu, olha lá a história, por que aquilo ali, por que aquilo outro. Tudo isso vai fazer com que a cidade toda respire São João e gere no próprio jovem esse ar de pertença. Porque quando pegar, que hoje em dia é rede social, construir os espaços instagramáveis. Com essa, que agora é essa parte, né? Essa parte é espaço instagramável, já cultural, resgatando essa cultura. E você vê a Areia Branca sendo divulgada no mundo todo, porque vai. Porque o povo vai vir para cá. Você tira pela Vila do Forró, na Orla. O povo vai para lá e toca forró, pé de serra. O povo quer ir lá tirar foto, o povo quer ir lá comer comida típica, o povo quer ir lá dançar forró. Forró autêntico. Pé de serra, forró autêntico. Então, a gente precisa caminhar no caminho inverso. Que está dando certo. Não de fazer o que todo mundo já faz, que todo mundo imitou a Areia Branca e faz hoje. A gente precisa caminhar no caminho da descentralização e do resgate das tradições. Justamente. E isso vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar identidade e vai movimentar mais ainda a cidade. Eu sempre digo e defendo onde eu chego. Areia Branca está situada num local estrategíssimo. Para mim, é a cidade mais bem situada do estado, uma das mais bem situadas é Areia Branca. Você tem do lado a capital do estado, do outro lado a capital do caminhão. As duas maiores potências comerciais do estado de Sergipe estão em nosso redor. E nós estamos parados no tempo. No meio.
A coisa que nós temos é 2 A presídios. verdade é que, infelizmente, a gente se tornou uma cidade de quase 20 mil habitantes que ainda é tratada como um povoado. Não se admite mais que a gente tenha um correio deficitário, ineficiente, um Justo. cartório deficitário, ineficiente, né? Que a gente tenha serviços básicos que qualquer cidade tem, deficitário e ineficiente. A Areia Branca precisa ser tratada como cidade, Como cidade. pela quantidade de pessoas que tem. Inclusive, citando essa questão da quantidade de eleitores que disseram aí, que transferiram. Toda eleição, o potencial eleitoral da nossa cidade cresce. Nós somos uma cidade hoje, segundo o IBGE, de quase 20 mil habitantes. Então, o eleitorado também cresceu e vai continuar crescendo a cada eleição. Ou a gente entende essa realidade e se expande de forma, por exemplo, também, porque quando o progresso chega, a violência também chega, a criminalidade também chega. Então, já é hora de Areia Branca ter uma guarda municipal, já é hora de Areia Branca ter mais segurança, já é hora de Areia Branca se desenvolver e tratar seus munícipes com respeito, que o correio vá na sua casa e entregue sua correspondência, né? Que o cartório esteja de portas abertas para você fazer seus registros, seus documentos. Justamente. Areia Branca precisa se desenvolver e parar de ser povoado e ser uma cidadezinha E aceitar. menos desenvolvida do que cidades que têm 10 mil pessoas. Aceitar aquela migalhazinha que é ofertada. Só. Eu vejo aqui da BAN, tem 20 mil habitantes, o Areia Branca. O prefeito, ano passado, retrasado, conseguiu levar a agência da Caixa para lá. Gera emprego, desenvolve, gera concorrência. É uma agência da Então, Caixa. se a gente tem uma agência do Banese aqui, chega uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa, vai fazer concorrência, cara. Quais são as melhores ofertas? O que é que eu ganho em ser cliente aqui? O que é que eu ganho em ser cliente aqui? Justamente. Qual é a vantagem de tratamento, de atendimento nessa agência e nessa agência? É desenvolvimento, é geração de emprego. Né? Então, a Areia Branca precisa disso. Então, Thaleson, a gente confia e acredita em você, pelo menos eu confio e acredito, eu votei em você, e a gente vai estar aqui esperançoso de que isso aconteça, de que a Areia Branca se desenvolva de fato, que se torne uma Precisa. cidade de fato, e pare de ser um povoado, onde as pessoas aqui vêm Veraneios. só passar, mas é uma cidade não tem nem onde dormir. Dormitório. Cidade Nem dormitório. isso porque Chamam não de tem cidade nenhuma dormitório, mas não pousada. tem nenhuma pousada. Nem um Então, hotel, nem pousada. Não a gente tem precisa nada. se desenvolver nisso. E quando a gente gerar os empregos e as rendas, as pessoas não vão precisar mais ir para outra cidade. A gente está com uma demanda de tantos jovens hoje no ensino superior em Areia Branca. São ônibus de manhã, ônibus de tarde e ônibus à noite, dos quais eu faço parte. Um abraço para a galera aí que vai no ônibus comigo para o UFS. Então, a gente está vendo a cidade se desenvolver. Hoje, o idoso como eu e o jovem está muito mais ativo e deixando aquela vida de lado para concluir seus estudos, conciliar trabalho com estudo ou até só estudo para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então, são fisioterapeutas, são advogados, são médicos, Nós temos hoje são várias pessoas professores. formadas. Então, a Areia Branca vai precisar gerar emprego para essas pessoas. A gente vai Justamente. continuar perdendo nossos munícipes para outros municípios até quando, né? Justamente. E hoje nós temos, minha prima, trazendo para a minha realidade, é fonoaudióloga. Mas tem que trabalhar fora. Tem fisioterapeuta, tem que trabalhar fora. Porque, assim, a cidade, eu sei que a cidade ainda precisa crescer, precisa para poder abraçar esse pessoal. Mas nós temos 20 mil habitantes. 20 mil pessoas é muita gente. Uma clínica que atenda esse pessoal. Será que precisa você sempre ter que ir para Itabaiana ou para Aracaju para ser atendido numa clínica, mesmo particular que seja, que tenha esses profissionais? A Areia Branca passou de ter. Precisa ser investido nessa área de saúde, precisa ser investido nessas áreas para desenvolver, consequentemente gerar emprego, que muitas das vezes a gente vai perdendo porque, porque a Areia Branca não dá certo. Porque não tem profissionais capacitados. É onde entra de novo a questão da educação. Se a gente começar a trabalhar as crianças desde pequeno, com o ensino integral, com profissionalizante, trazer cursos para os jovens, para as pessoas, para os idosos, cursos que realmente tem uma certa serventia. Que não é trazer qualquer curso também. Sim. Né? Uma escola agrotécnica aqui para Areia Branca, a técnica agrotécnica, seria ideal. Por que não tentar? Qual é a renda do município? Não é a agricultura? Por que não formar os jovens para essa área? Muitos que já são dos povoados, do Junco, dessa região de cá, que já trabalham desde criança com isso,
Por que não agora não qualificá-los? Vai com o Embrapa, com esse pessoal lá que trabalha com essas questões, a possibilidade de trazer cursos ou então Fundate, mesmo Senai. ou então uma escola vai pegar uma escola daquela ali, vai ser integral porque vai trabalhar essa questão da agricultura. Vamos formar agricultores aqui qualificados. Possibilidades. Sim. Possibilidades e que com visão futura. Não é uma possibilidade que quem sabe que vai futuramente vai ser bom para todo mundo, Certamente. né? Então é isso, mais ou menos. Desenvolvimento, importante. Necessário. Pronto, o Igor colocou aqui, ó. Falta sentimento de pertencimento e identidade cultural por parte de muitos cidadãos. Cabe a nós, educadores, resgatar, ensinar e lutar por essa história e torná-la viva diariamente em nossos trabalhos. Muito bom, Igor. Muito bem, Igor. André Café colocou, eu acho ideal separar, né, a Secretaria de Cultura do Esporte. Olha, eu vou falar a minha parte agora, porque eu acho que é a parte que mais que acho que eu mais falei desse período, tanto eleitoral quanto agora de podcast. Nós temos grandes potenciais esportistas aqui no nosso município. Só que não são vistos, não são incentivados, não são sequer dado atenção, né? Esporte não é somente futebol. Futebol é Essa bom. seria a minha próxima frase. Ótimo. Perfeito, ótimo. Tem as escolinhas, bacana, já tem escolinha. Tá ótimo. Vamos só incentivar as escolinhas aí para trazer mais atletas. Ótimo, perfeito. Mas nós temos um time de vôlei que treina aqui nessa quadra do forródromo. Karatecas. Temos karatecas. Temos corredores amadores que podem se tornar profissionais. Por que não Temos investir? ciclistas. Temos motocross, que tá agora é nova essa modalidade. Tem o pessoal do handebol. Tem o pessoal Já tem gente até que anda de skate. Não tem lugar para andar, mas eles andam. Pode pensar. Por que não adaptar, construir, formar, começar a vereador proporcionar. William aprovou uma indicação lá na Câmara, na época que eu estava lá trabalhando como diretor, para a construção de um espaço para a prática do skate aqui no forródromo. Foi aprovado pela Câmara, foi enviado para a Prefeitura, mas infelizmente engavetaram. Mas era necessário. Eu tenho um filho de 7 anos que é louco para jogar basquete, mas a Areia Branca não tem lugar para jogar basquete. Nem na quadra mais estruturada que tem na cidade, não tem Tabela. a possibilidade de jogar basquete. Não tem. Quantos atletas, quantas pessoas nós vemos agora a Areia Branca correndo aí, só postando as medalhas, conquistando medalha, de amador mesmo. Verdade. Mas precisa de incentivo. Ah, como, Lucas? A gente tem esse pessoal. Monte um grupo, pega um profissional. Vamos trabalhar esse pessoal aqui para representar a cidade. Vamos pegar a escolinha, fazer não só a escolinha de futebol, mas de handebol. Vamos pegar, começar a trabalhar a base do handebol, a base do vôlei, trazer o atletismo para a cidade. Vamos pegar aqui, construir um espaço, uma quadra poliesportiva, fazer, adaptar, criar, fazer, para trabalharmos o atletismo. Quantos atletas nós temos? Muitos atletas. E aqui eu mando minhas saudações a Wesley, que hoje anda de bicicleta, mas corria muito, a Jefferson, meu amigo. Jefferson, que foi para São Silvestre. São Silvestre. Então a gente tem, né? Areia Branca, na verdade, é um celeiro de muita gente boa, tanto na parte cultural, que a gente tem de criança que desenha, que escreve, que declama. Justo. Né? O que a gente tem de atleta. É impressionante como uma cidade tão pequena e com tão pouca gente comparada a outras metrópoles e megalópolis possui uma gama tão grande de talentos, um celeiro de talentos. O que falta é apenas oportunidade. É alguém que tenha a visão. A visão para ampliar essas políticas públicas de esporte e de cultura. Justamente. E promover os acessos e os espaços e as oportunidades. Olha, são coisas tão básicas que você consegue. Areia Branca, nós temos hoje, que acho que é o sofrimento de todo mundo, nós mais velhos, ver esses jovens hoje ociosos.
Mas são ociosos não apenas porque eles estão optando estar ociosos. É porque hoje não tem o que oferecer dentro da cidade. Uma escola de música, por que não? Traz uma escola de música, não só para os alunos do Centro de Convivência, de fortalecimento de vínculo, do pessoal do fortalecimento, mas aberto. Faz uma filarmônica, Itabaiana tem uma, faz uma aqui também, uma filarmônica, começa a trabalhar a arte nas crianças, uma escola de teatro, uma escola de uma coisa ou outra, o esporte em si. Quantas coisas que é possível ser feitas e custos não é nem tão altos, só basta ter interesse. Por exemplo, nós temos aqui a quadra aqui. Precisa ser adaptada a muita coisa. Está faltando muita coisa ali? Falta. Precisa ser adaptada a algumas coisas? Precisa. Construir uma pista de atletismo no Bugio, em Aracaju. Na Praça do Bugio foi construído um ginásio. E no ginásio, ele não usou o espaço todo da praça. O ginásio ele está adaptado para praticamente todos os esportes. E em torno do ginásio, eles construíram uma pista de atletismo. Ou seja, você que está treinando, você vai treinar na pista. Pô. Você que está correndo aí, em vez de estar correndo na beira de pista, correndo risco, está ali, ó, em torno do ginásio, ele fez uma pista, uma pista, não é profissional, mas é semi-profissional, para o pessoal estar treinando ali, com as raias, tudinho certinho. Perfeito. Possível. Eu lembro de Marcelo Deda, quando foi prefeito de Aracaju, que construiu as ciclovias, que na época eu morava em Aracaju, era uma grande novidade, né? Para a gente que ia trabalhar de bicicleta, ia para o trabalho de bicicleta, arriscando a vida entre os ônibus e os carros, aquilo foi como ganhar um prêmio. Então essa é a boa política, a política pública, onde você faz um orçamento participativo, chama a comunidade para ouvir a sua demanda. Olha, a minha comunidade precisa de uma creche. Ah, não, a minha comunidade precisa de uma quadra. A minha comunidade precisa de um posto de saúde. Ouve a demanda da comunidade, faz o orçamento participativo e constrói o que a comunidade precisa e tem demanda. E assim, Deda governou Aracaju, se tornou governador e as ciclovias estão lá até hoje e foram um marco na história. E todas as cidades fazendo, né? Todos os estados aí copiando a ideia da ciclovia também. E se continuasse, se não tivesse falecido, eu acredito que sim, potencialmente que ele seria bem mais ainda na política. E a Areia Branca precisa disso, precisa dessa realidade de tirarmos essa visão de cidadezinha de interior, onde não tem oportunidade para ninguém, e começarmos a criar, a ser feita uma visão, primeiro na população, de pertença do município, de orgulho de ser cidadão areiabranquense, que hoje em dia você tem orgulho de matéria. Não. O povo diz, diz. E criar emprego, criar oportunidades, qualificar a mão de obra, para quando chegar os empregos, termos mão de obra qualificada, senão também não adianta ter emprego e não ter mão de obra qualificada. Então temos que qualificar, dar aos jovens a oportunidade de ser protagonista da própria vida, né? No esporte, na cultura, na arte, no que quer que seja. Verdade. E temos potenciais para isso. Temos muito, muito. Nós temos aqui, todos os anos, o pessoal, às duras penas, faz a encenação da Paixão de Cristo. Às duras penas, né? Mas ali, pegar esses jovens, repare só, antes, e prepará-los para esse momento, para isso e outras coisas mais, pegar para si, vamos pegar agora, vamos fazer arte, vamos fazer um curso, vamos ajudar, formar, criar. Quem não garante que futuramente venham turistas assistir a própria encenação da Paixão de Cristo aqui em Areia Branca? Não, eu quero lhe dizer, desculpe interromper você, mas é que o Grupo Gaita, ele faz parte, é um dos núcleos, né, da Academia de Letras, sim, da qual também faz parte. Então, além do teatro, tem outras atividades que são desenvolvidas e a gente tem tido muitos bons frutos, né? O Marcos Vinícius, por exemplo... Ali, eu me emocionei, chorei aqui no dia que ele esteve aqui. É maravilhoso, né? A Lohane, né, também. Sim.
são crianças, e só para citar exemplos, porque são muitos outros, é uma gama de crianças, e que a academia já faz um trabalho que deveria ser da Secretaria Municipal de Cultura. Justo. Então, durante muito tempo, a academia ocupou essa lacuna de promover cultura e arte, literatura no município, sem R$1, porque é uma atividade, é uma instituição sem fins lucrativos, que sobrevive com a arrecadação dos membros, com a arrecadação simbólica dos membros. Então, é muito difícil, mas mesmo assim, já realizou 2 Festilab de vários dias, com todo tipo de evento, com idoso, com criança, com poesia, com literatura, com lançamento de livro, com cantor, com artista, com pintor, com desenhista. Né? E é necessário que a Secretaria de Cultura assuma esse protagonismo, e é isso que a gente espera que aconteça agora. A academia vai se ausentar ou deixar de fazer? Não, não vai. Mas ela não tem a obrigação de fazer. Justamente. Lá, eu lembro que eu participava de um projeto em Aracaju chamado Criarte. Era um projeto da Secretaria da Educação que funcionava no CAIC, ali do Industrial? Bairro América. Não, Bairro América não. Ali do Siqueira Campus. Ali perto da SEASA. E as jovens das escolas, claro, o pessoal que era matriculado ali, mas também outras pessoas que não eram. Bastava ser matriculado em qualquer escola do município que poderia participar. Tinha aula de desenho em tela, artesanato, reciclagem, teatro, dança. Eu fiz umas 3 oficinas. Oficinas de 6 meses. De 6 meses. Se eu não me engano, era 6 meses, cada 6 meses. E a gente ainda apresentava, no final de cada módulo, a gente apresentava. Eu lembro que a gente fez uma oficina de teatro que eu fiz, as oficinas de teatro. A gente montou a nossa roupa, eram homens da caverna, um negócio assim, mais ou menos. E a gente desfilou no desfile de 7 de setembro lá da Rua Bahia. Foi isso, com máscara, com um monte de coisa. Todo mundo impressionado. Ficou muito perfeito, muito massa. São coisas que a gente pode trazer para aqui. Pode ser trazido para aqui. São coisas que aconteceram lá que deu certo, que pode ser trazido para as escolas do município, né? E vai fomentar mais ainda os jovens a querer interagir melhor. Já que, infelizmente, a gente hoje não tem. Não tem nada que faça com que a gente consiga segurá-los. Porque estudar só por estudar, infelizmente, já não é mais o atrativo. Verdade. Conheço esse Kaique bem. Participei de um evento lá de futebol de salão. Tem uma quadra, né? Isso. E também participei de um evento de hip hop. Cantei lá nesse Kaique. Lá sim, você também como é que chama? Rapper, né? Rapper. Que massa. Essa é uma coisa aí que eu faço já desde os 12 anos. É mesmo? Desde os 12 anos. A gente já teve a oportunidade de cantar em outros estados, de gravar com renomes, cantar com gente como Racionais, com Inquérito, com GOG. A gente faz uma trajetória, né? Eu faço parte da Nação Hip Hop Brasil, que é um núcleo nacional, uma entidade nacional com núcleo em Sergipe, né? A grande maioria é de Aracaju. O Hot Black, da TV Aperipê, que apresentava o programa Periferia, o César Mala, do grupo Família Mil Grau, o parceiro Tiago, que é advogado, o Lúcio, tem o Xandão do De Conduta, o Dido Tatu, de Itabaiana, também fazia parte do Ação Crítica. Então, eu venho dessa trajetória de rua do hip-hop olha aí. Desde os anos 90. Eu sou o dinossauro do rap sergipano. Quando eu digo a você que aqui você vai saber de muitas coisas, no de cara você não acredita. Se fosse para você fazer como é que chama? Declamar não, é falar, como é que diz? Rap, cantar, uma rima? É uma rima. Então, aí tem uma diferença. Eu sou um rapper que não improvisa. Entendi. O rap que improvisa, ele é de outra vertente, né? Ele é o cara que faz o improviso, ele é um MC que cria rima na hora. Eu sou o cara mais que transforma vai escrever, a poesia, sim. a letra, o lírico em canção. Sim, sim. Né? É mais fácil para mim. Eu acho que rimar é a parte mais fácil quando eu sou MC. Como eu escrevo,
é fácil para mim fazer uma poesia ou um texto e tentar musicar ele em cima de uma batida do rap. Então eu sou dessa velha escola. O pessoal da nova escola é que é mais... Já consegue mais só... Rima com qualquer coisa. Eu até improviso aí bobagem, né? Rimar janela com canela. Mas não sou desses feras que pega o microfone e passa 5 minutos improvisando. Maria, eu não consigo nem falar, quanto mais rimar nada. Mas é interessante, interessante. Tá vendo como muitas coisas que a gente só parar um dia, assim, sentar. Eu disse, Jean, faça isso. Chame algumas pessoas ali. Para ler, claro que eu acredito que você vai fazer isso, porque você é dinâmico, né? Para poder ver, elencar os que vai ser, as necessidades, aqueles que já devem estar fazendo isso, né? Que primárias, que vai ser feito, que vai ser... Nós estamos chegando agora o carnaval, né? Tá cultural, no nosso município já virou cultural, né? O carnaval de rua foi criado assim de sopetão. Muito na força das pessoas que estão à frente dos blocos, justamente, né? Admiro muito o pessoal que toma à frente, porque são guerreiros, né? São guerreiros, porque não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil você correr atrás de um patrocínio outro, porque a Areia Branca nós sabemos que quem já correu atrás de patrocínio Areia Branca sabe como é bom, para dizer o contrário, porque até entendo muitas das vezes, né? Quando eu fundei o Grupo Escoteiro, eu fiz uma listinha de pedir ajuda, né? Eu lembro que eu cheguei no estabelecimento, está fundando um grupo escoteiro. E o que é escoteiro? Aí comecei a explicar. É um movimento educativo, a gente vai trabalhar com jovens, tal. Você poderia ajudar de alguma forma? A gente recebe todos os tipos de ajuda sem imaginar. De gente que dá uma bala, de gente... todo tipo, normal. Mas é bem assim. Aí, e não é fácil, né? Aí você correr atrás de trio, de organização, segurança, patrocínio com a prefeitura e tudo mais. Somente segurança, né? Eu como chefe de escoteiros, eu tenho muito orgulho de dizer, são 32 anos de escotismo. Nunca nenhum escoteiro meu chegou em casa arranhado. Imagine com o braço quebrado ou morto. A gente tem casos famosos no mundo e no Brasil de escoteiros que sumiram, que morreram, mas graças a Deus comigo, segurança em primeiro lugar. E toda vez que eu fico pensando nesses caras que fazem blocos de carnaval, eu fico pensando, cara, o cara não passa na cabeça dele chegar um louco com a faca armado no meio da multidão. Então, é muita responsabilidade. Quem puder, ajude, patrocine os meus amigos aí que fazem bloco de carnaval, porque é muita coragem, é muito guerreiro. E eu vou dizer uma coisa. O ano passado foi um ano complicado, porque tivemos o falecimento do pai do Júnior Gago, né? Mas seria o ano, no Carnaval de Areia Branca, o ano apoteótico. Assim, no sentido de grandes. Os blocos vieram muito grandes, né? Todo mundo estava muito ansioso para acontecer os blocos. Então, acredito que esse ano talvez venha também dessa mesma forma. Acredito que o prefeito deve chamá-los, né, para conversar, os donos do bloco. Eles vão procurar o prefeito, não sei muito bem como é que vai ser o próprio secretário. Se vai ser via prefeitura. Justamente, se vai ser via cultura ou prefeitura. Mas que eu acredito que já é um pontapé de resgate cultural, né, de movimentar a cultural do município. Acredito que a gente, com os blocos de carnavais, daqui uns anos, ou esse ano talvez, não sei, dependendo do marketing, porque a gente precisa trabalhar muito essa questão do marketing. Eu acho que a fraqueza do nosso município, de muitas das coisas, de muitos dos nossos eventos, é marketing. Nós não aprendemos a trabalhar com isso ainda. O próprio comerciante não sabe o potencial que é trabalhar com marketing, o que é você estar aqui, nós estamos transmitindo aqui, e a sua marca está sendo passada aqui o tempo todo. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Está entrando milhares de likes. Porque aqui é Instagram, WhatsApp, é Instagram, é YouTube, é Kawaii, o próprio WhatsApp, que depois sai republicando. Então, sua marca está sendo vista, né? E o carnaval, pegando um bom marketing para o carnaval, nós conseguiríamos trazer muitos turistas. Que é isso que faz movimentar a economia do município, né? Trazer, como diz... Quem foi? Foi um dos prefeitos que passou por Areia Branca, eu não lembro quem foi. Trazer muitos turistas de fora para poder movimentar a cidade.
Eu lembrei disso. Eu não sei quem foi que falou, tem muito tempinho já. Eu lembro de um discurso da cavalada, né? Que tava rolando uma cavalgada e alguém disse que era uma cavalada. Uma cavalada. Aí depois eu fui procurar no dicionário o termo cavalada a que se dirige, a que se refere. Enfim, passou. Areia Branca Notícias, 2 Lucas. Boa noite, boa noite. Mas é isso, eu acredito que... Areia Branca Notícias do nosso amigo Marcelo? É de Marcelo, é? É de Marcelo Rabelo. Marcelo Rabelo, essa aqui. Alô, Marcelo, meu irmão. Tamo junto. Um abraço. A Cristina colocou... Cristina, professora. Nossa cidade tem potencial de avançar com a juventude de talentos que não tiveram a oportunidade de desenvolver seus talentos. Verdade, Cristina. André Café. O mais importante está na base e essa base está na escola. Que mais aqui? Gostei da fala da parte da Manilha. Cristiano. O forródromo é o palco ideal para cultura e esporte. Já venho falando disso há anos. André Café. Com música, prática, atividade física orientadas em parceria com a Secretaria de Saúde. Bom. O forródromo é o palco ideal para cultura e esporte. E eu já venho falando disso há anos. Um espaço daquele tem que ser utilizado diariamente. De fato. É muita coisa. E realmente eu acho que a fala de todos é uma só. São Luís. Quem é São Luís? O Areia Branca Notícias colocou São Luís. Sou Luís. Ai, São Luís. Então Sou Luís. É o Luizinho radialista. Luizinho, Luiz Daniel. sim. Abraço, Luiz Daniel. Eu confundo a agência de notícias dele com a de Marcelo. É porque são duas. André, São 3, tem a minha também, né? Você também tem uma. A Yab News. E Luizinho tem uns 4 a 5 perfis de Instagram que eu sigo lá. Eu acredito. Mas é massa. Eu acho muito bom isso. A gente tem que saber aproveitar muito essa rede social. Não somos competidores, né? Não, jamais. Eu quero, depois, Luiz, eu quero te convidar aqui também, viu? Luiz, vem fazer parte. Já deveria estar divulgando os blocos, colocaram aqui, Fabiana. Os blocos, concordo, já é agora. Agora é fevereiro, né? Final de fevereiro. Esse ano o carnaval, se eu não estou enganado, é final de fevereiro, início de março. Já deveria estar vendo essas questões aí, viu, dono de blocos? É porque aqui não tem o costume de vender abadá. É por isso que ele não se preocupa, eu acho. Todo mundo, muito inseguro com o que vai ser, né? Porque o novo, ele causa isso. Causa Fica todo mundo incerteza. apreensivo, né? Mas eu posso garantir pela esperança que eu tenho, né? Pela confiança que eu tenho em Thales, que ele é muito visionário, um cara da mente muito aberta, por ser um jovem e por estar querendo mostrar serviço. E já tira pela festa da vitória dele aí, que eu fui comer carne à vontade. Eu não vou mentir que eu fui. Foi marcante, né? Foi muito marcante. Eu fui. Depois fiquei famoso na Câmara de Vereadores. Meu primo lá, Demar. Até Lucas estava lá na festa. Se o Demar estiver vendo, um abraço. Gosto de Demar. Eu também gosto demais, Ave Maria. É meu primo, Demar, de tio Tesso. Gosto também. Então, mas eu acho que é muito isso, o desejo de todo cidadão areabranquense. Isso que a gente falou hoje aqui faz parte muito do coração do cidadão areabranquense, né? Eu acho que todo mundo tem essa esperança do novo, essa esperança de melhorias, de mudança. A Areia Branca é uma cidade que tem potencial para isso. Né? Nós temos potencial, nós temos desejo, que é melhor ainda que ter potencial, é desejo de crescer, desejo de desenvolver. O povo é um povo muito acolhedor, um povo bom de Areia Branca. Precisa dos incentivos, como todos os povos precisam. Mas eu acredito que com as ideias sendo colocadas em prática, com a capacitação do pessoal, nós vamos ter um futuro muito, muito, muito proveitoso aqui na nossa cidade. Verdade. Né? E eu tô aqui para isso. Quero muito crescer no podcast e quero ser esse canal
aberto aqui para todo mundo. Sempre, sempre, sempre. Vim divulgar seus eventos, conversar, que coisa melhor. Instituição, né? Instituição, tudo. Eu quero, ó, meu desejo, preste atenção vocês aí. Meu desejo é entrevistar todos os secretários para a gente conversar sobre como você tem a visão que vocês têm da sua secretaria, até para as pessoas passar essa confiança para as pessoas. Dá oportunidade. Dá às pessoas de fazer oportunidade, pergunta. justamente. Quero convidar o prefeito mais uma vez. Prefeito, presta atenção, viu? Eu sei que também está num período muito corrido, né? Essa transição e tudo isso A poeira não assentou ainda. Não. Ainda tem muita coisa para resolver, para acertar. Estamos chegando já agora no período festivo também. Tem tudo isso, né? São pontos, né? Que estamos atrás dos encaixes das coisas que ainda não estão no lugar, mas vamos chegar lá. Isso. Eu quero, Zé Ailton, viu? De novo. Quero você aqui comigo, para a gente conversar também, né? Porque eu acredito, quero muito ouvir Zé Ailton, porque foram anos, né? Ele tentando e agora a visão dele hoje já como prefeito também, vice-prefeito, como é que está sendo para ele, né? Essa questão mais... Essa entrevista, eu quero uma entrevista mais pessoal, mais impessoal, né? Que chama, como é que diz? Pessoal mesmo, né? Sei lá. Mais pessoal. Mais pessoal, mais Intimista. É isso. Zé Ailton povão, aquele Zé Ailton de coração, como é que tá? É esse o desejo mesmo, na verdade. Daniel colocou aqui: aconselho aos donos dos blocos para se virar nos 30 para buscar recursos de forma independente, como faço com a corrida do jegue. Um elo importante, isso mesmo. Aqui A foi corrida do jegue faz parte do calendário cultural. Tradicional também, já é mais cultura de Areia Branca. mais uma tradição daqui. Eu acredito que... E o Luizinho Guerreiro, viu? Guerreiro, tá? Guerreiro. Ali é outro guerreiro. É outro guerreiro. Na Areia Branca, graças a Deus, quando alguém se dispõe a fazer alguma coisa, meu irmão, vai além. O povo aqui é guerreiro demais. É só querer, botou à vontade, vai atrás e conquista. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Que faça agora. Estamos já aqui conversando, olha, e as horas passaram, viu, Lucas? Eu sou meio tagarela, se você não me der freio aí... Não, e eu nem gosto também. Eu posso divulgar meus canais? Eu tenho dois canais no WhatsApp, um é da AIAB News, que é a sigla da Agência Informativa Ariabranquense de Notícias. Sim. É um canal de notícias que eu considero, pelo menos eu não conheço outro, o maior volume de notícias do estado de Sergipe, feito diretamente de Areia Branca todas as manhãs. E lá eu tenho 32 colunas. Tem coluna de esporte, de política, de notícias internacionais, de notícias regionais. É um jornal completo, tão completo quanto a Folha de São Paulo, por exemplo. Só que você recebe diariamente no WhatsApp. Está lá o canal, é só seguir. Segue aí o canal do AIAB News. AIABNEWS. AIAB News. E o outro é o canal do Zé Ninguém e Seus Devaneios, que eu publico todo dia nos status do WhatsApp, que é o meu alter ego, é o cara que eu jamais seria. O Zé Ninguém é um personagem de humor que nasceu na pandemia, sim, quando todo mundo estava naquela situação de perder amigos e de se isolar. Foi uma maneira que eu consegui encontrar de desabafar, escrevendo devaneios, como disse Adilson, mas com sarcasmo, com ironia, usando situações do dia a dia para fazer piada de absolutamente tudo. O Zé Ninguém é tipo um cacete planeta que não perdoa ninguém, só que em texto, né? Então a gente escreve todos os dias o Zé Ninguém e Seus Devaneios na fila do pão, com uma sacada sátira de humor, e é só seguir o canal aí que me ajuda muito. Já gostei. É 0800, viu? Não paga nada, é só seguir. E todo dia você dá risada e fica informado. AIAB News, Zé Ninguém e Seus Devaneios. Muito bem, muito bem. Estamos chegando ao final do nosso podcast no dia de hoje. Quero dizer que na próxima sexta-feira, nossa entrevistada será Regina, Sônia Regina. Eu vou só ver aqui. Seu intestino está te ajudando ou atrapalhando a engordar? Não é essa a frase, não. Mas eu vou lembrar aqui que era a frase que a gente usou, que é o tema do nosso podcast.
de sexta-feira. Deixa eu ver aqui, ó. Seu intestino está te engordando e você nem sabia. É esse o tema. Então, sexta-feira, aqui às 19 horas, Sônia Regina estará comigo falando sobre um assunto muito massa, que é intestino. Seu intestino está te engordando e você nem sabia. Sônia Regina vai falar sobre isso, tá certo? Então, desde já, Lucas, muito, muito, muito obrigado. Foi uma alegria imensa tê-lo aqui. Conhecer um pouco mais, né, do Lucas, desse Lucas dos escoteiros, desse Lucas do político, da visão política, agora cara a cara, né, dessa vez. Conversar um pouco sobre política, essas visões, e uma visão que eu acredito que é uma visão de muitos areiabranquenses. Os mesmos desejos, eu acredito que ter uma cidade grande, uma cidade forte, que eu tenho, você tem, muitos de nós areiabranquenses temos, de ver a cidade cada vez mais desenvolvida, a cidade cada vez mais nossa, né, de modo geral, assim, mais nossa, mais com a nossa cara de areiabranquense mesmo. Então, eu fico muito feliz de ter, é ótimo, viu? Você não errar no início, errar no final sempre. Faz parte. Mas Ao vivo eu fico muito feliz, bem isso, muito feliz de tê-lo aqui comigo. O podcast está sempre de portas abertas para quando você precisar, né? Quando decidir aí voltar com os escoteiros, ver aí uma forma que a gente puder colaborar, e até em outras coisas, mas quem puder colaborar pode sempre contar comigo, com o meu apoio, com o podcast, com os meus canais, estarão sempre abertos e à sua disposição, viu? Muito obrigado mesmo, foi muito bom de verdade, gostei demais. Sou eu quem agradece, e quebrando o protocolo um pouquinho, eu queria tecer elogios à sua pessoa, uma pessoa admirável, respeitável, um cara que agencia turismo, né, que faz viagens, um cara que já foi conselheiro tutelar, um cara que é professor de educação física, que já promoveu eventos belíssimos em praça pública, cuidando da saúde das pessoas e do bem-estar delas. Então, admiro você há muito tempo. Acho que nunca tive a oportunidade de lhe dizer isso cara a cara. Parabenizar também pelo programa, tem feito muito sucesso. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, meu negócio é mais WhatsApp, mesmo assim por causa do trabalho, mas eu acompanho sempre que posso quando é postado no WhatsApp. E eu queria também desejar minhas condolências para a família do já saudoso Magal e de Dona Ninha, mãe da presidente da Academia de Letras, pessoas muito queridas para mim. Dona Vânia Angélica, também esposa de Magal, foi diretora do meu filho aqui no Vovó Menininha. Então, eu queria deixar as minhas condolências, render minhas homenagens a ambos e desejar que eles sejam consolados pelo poder do Espírito Santo, conforme a fé de cada um, e que Deus nos abençoe, que 2025 seja um ano espetacular para todos os areiabranquenses. Isso mesmo. Então, esse foi o De Cara comigo, Lucas Santos, o meu, o seu, o nosso De Cara comigo, Lucas Santos. Aguardo você sexta-feira às 19 horas aqui no mesmo canal, tá certo? Nossa entrevistada será a Sônia Regina e você é meu convidado especial. Então, sexta-feira, 19 horas, aqui no mesmo canal, tá certo? Muito obrigado e valeu, até sexta, tchau!